ter bônus extras. E aí é o seguinte, galera. Essa aula é a aula Python Dev. A aula Python Dev, vocês vão aprender o que na aula de hoje? A gente vai criar um projeto completo de um site e aplicativo. Então a gente vai fazer site e aplicativo tudo junto. Vocês vão entender o que são os frameworks do Python. Vocês vão aprender como funciona o desenvolvimento de um chat, uma espécie de WhatsApp, uma espécie de chat ao vivo. Você chame do que você quiser. E vocês vão entender o que é o conceito de front-end, back-end, tudo isso vocês vão aprender na aula de hoje. E como eu falei, hoje no final da aula tem uma última chance para vocês entrarem no Python Impressionador, na turma do Python Impressionador, com desconto e oferta especial. Mas a gente fala sobre isso no final da aula. E ó, só para dar uma palhinha do que vocês vão aprender a construir hoje, vocês vão aprender a construir isso daqui, ó. Um chat lá que vocês vão entrar, outras pessoas vão poder entrar no chat, vocês vão poder compartilhar, falar entre si, tudo ali ao vivo, a gente vai construir isso tudo dentro dessa aula. Então vamos lá, galera. 3 dicas muito importantes para a gente poder seguir. Dica número 1. Assiste a aula ao vivo, tá? Eu vi uma galera assistindo a gravação depois e tal, porque vocês bateram a meta de likes e as aulas vão ficar todas até amanhã, às 7 horas da noite, beleza? Então todas as aulas vão ficar até amanhã, ao final do dia. Vai, até amanhã, ao final do dia, todas as aulas vão ficar até amanhã, ao final do dia, que é o nosso combinado. Mas você tem que assistir ao vivo, por quê? Porque ao vivo a gente consegue tirar dúvida, você consegue acompanhar a construção passo a passo das coisas, e assim vai. Segundo, faça o download do material das aulas. O download está aqui na descrição do vídeo. Tem lá o material da aula, a apostila, tudo lá disponível para vocês. Faz o download do material. E terceira dica, talvez a mais importante de todas, não pratica comigo durante a aula. Por que você não pode praticar comigo durante a aula? Você sabe por quê. Porque se você praticar comigo durante a aula, e a aula de hoje vai ser uma aula que ela vai ter um formato um pouco diferente das outras aulas, você vai acabar se perdendo. Então, não é para praticar comigo. Durante a aula, você vai anotando, vai prestando atenção, vai entendendo tudo que a gente está ensinando. Depois que acabar a aula, você pega a apostila, pega o gabarito, pega o vídeo da aula, assiste lá e vai fazendo junto comigo, beleza? Mas depois da aula, não durante a aula, tá? Então eu quero saber, galera, posso começar a aula de hoje? Quem topa ficar comigo até o final para ter acesso a essa última chance, dessa oportunidade especial que eu preparei para vocês e para aprender o projeto completo da aula de hoje? Quem topa ficar comigo até o final, já manda um topo aqui no chat. Já manda topo no chat que eu quero saber quem topa, quem não topa. Quem não topar, já manda um beijo, manda... E vai, diz aí, topa ou não topa? O que a galera tá falando, Renan? Geral topando, Lira. Top. Beleza, então se geral tá topando, eu vou começar. Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Vou fechar aqui, ó, o PPT e vamos para o nosso código em Python. Bom, galera, como que vai funcionar a aula de hoje? O que a gente vai construir? Como eu falei, como eu mostrei para vocês, né? A gente vai construir na aula de hoje uma espécie de um chat. Então você vai entrar no chat, vai botar lá o seu nome no chat, vai aparecer, ó, fulano entrou no chat. E aí você vai poder mandar a mensagem e as pessoas vão poder responder. Então é um chat ao vivo mesmo. As pessoas que estiverem no chat vai ser ao vivo. Como que vai funcionar esse nosso chat? A ideia do chat é o seguinte. A gente vai construir o chat. E aí, quando uma pessoa entra no chat, ela começa a ver as mensagens que vão no chat. Se outra pessoa só entra depois, ela não consegue ver o histórico para trás. Ela só consegue ver as coisas para frente do chat. Por que a gente faz isso? É aqueles chats... Igual o chat do YouTube aqui. Quando você entra no YouTube, você não consegue ver o histórico do chat para trás. Você só consegue ver desde o momento que você entrou para frente. E assim vai. Beleza? Então é um chat ao vivo mesmo para a galera que está ali e garante a privacidade de todas as pessoas que estão trocando ali as informações, estão compartilhando e tudo mais. Então essa é a ideia do nosso chat. A gente vai chamar esse chat de HashZap. Combinado? HashZap vai ser o nome do nosso chat. HashZap a gente vai construir. E como eu vou criar ele do zero, vocês não precisam nem baixar arquivo nenhum para começar a aula de hoje. Obviamente, baixa o gabarito para vocês terem e tal, mas para o de hoje eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir uma pasta zerada, vou clicar aqui, ó, arquivo, file, open folder, vou abrir qualquer pasta do meu computador onde eu quero ficar com o código, e aí aqui eu vou adicionar um arquivo, e eu vou chamar meu arquivo aqui, por exemplo, de chat, não chat não, vou chamar ele de HashZap, HashZap.py, tá vendo? Um arquivo .py, padrão do Python mesmo, tá vendo? Um arquivo .py, padrão do Python, e aqui eu chamei ele de HashZap, você pode dar o nome que você quiser, desde que ele tenha um .py no final. Beleza? Ah, Lira, poderia usar aquele formato de arquivo .ipynb que você ensinou na aula 2 e na aula 3? Até poderia, mas quando você está construindo um sistema, quando você está construindo um site, eu recomendo que você use o formato .py. E a gente vai começar aqui a construir a nossa aula. Beleza? Renan, pode fechar o chat, por favor? E vamos lá, galera. Vamos começar agora os nossos códigos aqui. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, eu preciso falar para vocês como que funciona a construção de sites e aplicativos, tá? E aí depois a gente vai construir o passo a passo do nosso projeto e aí a gente começa a escrever os códigos, tá? Então, primeiro de tudo, como é que funciona a construção de sites e aplicativos? Todo site, todo aplicativo, ele é dividido em duas partes. A parte front-end e a parte back-end.
O que é isso, Lira? A parte front-end é a parte que o usuário vê. A parte back-end é a parte que acontece por trás dos panos, né? Basicamente, né, a forma mais correta é a parte do front-end é tudo aquilo que é carregado na tela do usuário. É tudo aquilo que acontece na tela do usuário. Então, é o que o usuário está vendo, as interações, aqueles desenhozinhos, as animações e tal. Tudo isso aqui na parte front-end. A parte do back-end é onde você cria a lógica por trás do site, a lógica do banco de dados, a lógica das comunicações e tudo mais. Segurança, criptografia e tudo mais, tudo acontece aqui no back-end. O front-end é onde o usuário vê as informações e ele interage com o seu site. Essa é a divisão. Então, para isso, para você criar isso nas linguagens de programação, normalmente você vai usar um framework. O que é um framework? Um framework é como se fosse um conjunto de ferramentas que foi criado para um objetivo específico. Então, no Python, a gente tem alguns frameworks que permitem você criar site. A gente tem o Django, que é muito famoso. A gente tem o Flask, que é muito famoso. E a gente tem um cara que a gente vai usar na aula de hoje, que é o Flat. O que é legal do Flat? O Flat ele é um framework que permite você criar, com o mesmo código em Python, sites, programas de computador e aplicativos de celular. O Flat permite, com o mesmo código, você criar o seu aplicativo para ele funcionar como um site, como um programa de computador e como um aplicativo de celular. O mesmo código permite fazer isso. Então é por isso que a gente vai usar ele na aula de hoje, para eu poder, digamos assim, abrir a maior quantidade de portas para vocês. Tá? Mas existem outros frameworks, ou seja, outros conjuntos de ferramentas desse. E o Flat, a gente precisa instalar ele como se ele fosse uma biblioteca do Python mesmo, tá? Como se ele fosse uma biblioteca do Python. O que é uma biblioteca? Lembrando, é um conjunto de códigos que faz uma funcionalidade. Então, a gente vai precisar instalar ele. Eu vou deixar isso aqui comentado, beleza? Aqui, ó, o usuário vê, interage. E eu vou deixar isso aqui comentado só para a gente ter aqui de informação. Então, para a gente instalar o Flat, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ó, lá o nosso terminal. Tá vendo? Eu vou abrir aqui o terminal, clicando nesse botãozinho aqui em cima. E aqui no nosso terminal, eu vou clicar na setinha e vou abrir aqui o Command Prompt. Tá vendo? Abra sempre o Command Prompt. Aqui no Command Prompt, eu vou escrever assim, ó, pip install flat. Tá vendo? Pip install flat e vou dar um Enter. E ele vai fazer a instalação para mim. Tá vendo? Fez a instalação. Então, ali eu escrevi isso aqui, ó, pip install flat. Isso aqui eu escrevi no terminal. Beleza? E aí, a gente está com tudo pronto para a gente poder começar a criar os nossos códigos. Quando você está criando um aplicativo, um site e tudo mais, como que você cria ele normalmente? Para você criar ele, você não vai escrever o passo a passo da sequência que você vai fazer. Você vai escrever as coisas que você quer que tenham no seu site, no seu aplicativo. Porque o passo a passo do seu código nada mais é do que as coisas que vão ter no seu site. Então, só para mostrar para vocês, eu vou rodar o nosso gabarito aqui. Deixa eu ver se eu consigo rodar o gabarito aqui. Tararam. Deixa eu ver se eu consigo botar o gabarito para rodar. Consegui botar. Aqui, ó. Nosso gabarito vai estar aqui, ó. A gente vai ter aqui um botãozinho de iniciar chat. Eu vou botar até um título em cima dele. Então, só para a gente poder anotar as coisas que a gente vai fazer. Então, eu vou botar aqui, ó, título, #zap. Eu vou botar um título ali e um botão de iniciar o chat. Beleza? Aí, quando o usuário clicar no iniciar o chat, vai abrir um pop-up lá, ó. Bem-vindo ao #zap. Escreva o seu nome, entrar no chat. Tá vendo? É isso aqui que vai ter. Então, quando ele clicar no botão, a gente vai mostrar para ele um pop-up, onde dentro do pop-up vai ter bem-vindo ao #zap, um campo para ele, escreva seu nome, e aqui um campo de entrar no chat. Beleza? Um botão para entrar no chat. Aí o cara vai escrever o nome dele aqui, ó, Lira. Tá vendo? Olha a animação. Gostou da animação? Gostou da animação? Ó. Que isso, hein? Lira entrar no chat. E aí, quando o Lira entrar no chat, vai aparecer, ó, Lira entrou no chat, vai sumir aquele botão e tudo mais, não sei o quê. E aí vai aparecer, então, Lira entrou no chat, então as mensagens de que um usuário entrou. Então aqui vai ter o nosso chat em si, né? O chat em si, e aí no chat vai ter mensagem tanto de um usuário entrou, quanto as mensagens do usuário. Isso aqui é o que vai ter dentro do nosso chat. E embaixo do chat, tá vendo aqui, ó, embaixo do chat, vai ter o campo para a gente enviar a mensagem e um botão. Então, vai ter o campo para enviar mensagem e vai ter o botão de enviar. É isso que vai ter o nosso chat. Ó. Aí, quando o Lira chegar aqui e escrever qual é a galera e clicar em enviar, vai chegar a mensagem aqui do Lira qual é a galera, mas continua aqui. O nosso chat está aqui em cima. E aí, o Renan entrou no chat e mandou uma mensagem aqui. E aí vai aparecer, por exemplo, o Renan falando qual é a Lira e vai continuar no chat aqui, a mensagem aqui embaixo. Beleza? Essa é a lógica do nosso chat. Vou fechar aqui ela. Então, isso aqui são as coisas que a gente vai ter no nosso chat.
Eu vou pausar aqui o nosso gabarito e a gente vai partir agora construindo tudo isso aqui do zero, passo a passo. Tranquilo, galera? Renan, abre o chat para mim, por favor. Não o chat da aula, o chat do YouTube. Entendeu? Não, de boa. Entendeu? Então, abre o chat. E quando o Renan abre o chat, me digam, fez sentido, deu para entender? Eu fiz uma péssima piada aqui que nem o Renan entendeu, muito menos vocês. Então, eu quero saber se deu para entender, se vocês estão conseguindo acompanhar, ignora a piada e digam aí. Tá tranquilo? Deu para entender o que a gente vai construir no nosso chat? Anotamos tudo aqui, a gente pode começar a nossa criação. Mas digam aí se tá suave até agora. E aí, Renan, o que a galera tá falando? Ó, legal, muito maneiro, bate-papo da UOL, muito bate-papo da UOL, a galera mais velha que tá se pegando, mas é isso. Todo mundo mandando maneiro, Lira. Então, legal. Então, a galera conseguiu entender, tranquilo, vamos lá. Vamos começar a codar aqui. Renan, pode fechar o chat? Fechando. E vamos lá, galera. Agora, como que a gente vai construir isso daqui? Para a gente construir isso, a gente vai usar o flat, que eu falei para vocês que a gente ia precisar para a aula de hoje. Então, o primeiro passo é a gente importar o flat que a gente já instalou. Import flat. O flat, normalmente, os programadores em Python dão um apelido para ele, que é FT, tá? Então, você pode fazer import flat direto, sem botar apelido nenhum, mas se você olhar, inclusive, na documentação do flat, se você chegar lá no Google e digitar assim, flat Python, na documentação deles lá, oficial, eles vão falar, quando você for importar o flat, faz import flat as FT. Só para você escrever menos. Eles dão essa opção do FT para você escrever menos mesmo, tá bom? E aí, galera, como que funciona a criação de um site, de um aplicativo e tal, usando o flat? Basicamente, você precisa fazer 3 passos. Presta atenção, 3 passos. Passo 1, você importa o flat. Passo 2, você cria uma função. Você pode dar o nome que você quiser para ela. Eu vou dar o nome de main, que quando você tem a função principal do seu aplicativo, normalmente a gente chama ela de main. Main nada mais é do que principal em inglês. Então, a função principal do nosso aplicativo, eu vou chamar ela de main. Vocês não precisam desse arquivo main.py aqui não, tá? Esse arquivo main.py aqui é só o gabarito mesmo, tá? Vocês não precisam dele não, só precisa do seu arquivo mesmo. E esse main aqui não tem nada a ver com esse main daqui. Você pode dar o nome que você quiser para sua função. Pode chamar ela de aplicativo, posso chamar ela de Lira doidão, pode chamar o que você quiser. Eu vou chamar ela de main. Então, você vai criar uma função aqui, e essa função, ela tem que receber como parâmetro, automaticamente, a página do seu aplicativo, a página principal do seu aplicativo. Depois, se você criar outras páginas e tudo mais, tudo bem. Mas essa função, ela tem que, por padrão, receber como parâmetro dentro dela a página do seu aplicativo. E aí, essa função, depois da função, você vai chegar e botar assim, flat, vai usar o flat.app, e vai passar a função aqui para ele. Então, são sempre esses 3 passos. Vou criar, preste atenção, vou criar um aplicativo com o flat. O que você faz? 3 passos. Primeiro, você importa o flat. Segundo, você vai criar uma função, que é a função que vai ter a página do seu aplicativo, que vai ser o seu aplicativo. E terceiro passo, você usa o comando .app do flat, tá vendo? Do flat, flat.app, e passa essa função para ele. Isso aqui é o quê? Isso aqui diz para o flat o seguinte, flat, o meu app, o meu aplicativo, ele começa na função main. É isso. E dentro dessa função aqui, você vai dizer o que seu aplicativo vai fazer. Essa é a lógica. Então, você sempre faz esses 3 passos e dentro da função aqui main, você diz o que o seu aplicativo vai fazer. Por enquanto, o nosso aplicativo ele não faz nada, né? Por enquanto, o nosso aplicativo, eu só vou botar um texto, por exemplo, só vou botar um texto aqui dentro para dizer o título dele, que vai ser o hashzap. Então, como eu faço para criar um texto aqui? Você, dentro da função, coloca assim, ó, texto vai ser o ft.text, tá vendo? FT, galera, sempre que eu escrever FT, eu estou usando uma funcionalidade do flat, tá? Então, nessa função aqui dentro da função, eu vou fazer isso aqui de novo, vou explicar tudo com calma. Mas só quis mostrar isso rapidamente para vocês, para dizer que dentro da função, você vai colocar todas essas coisas aqui que você quer. Você vai colocar um título, você vai colocar um botão de iniciar, você vai criar um chat que começa invisível, que ele só aparece depois que o usuário entra no chat. Você vai criar um botão para ele enviar, você vai criar o pop-up. Tudo isso você vai criar dentro dessa função aqui. E como que o Python sabe o que é uma função? Como que o Python sabe o que está dentro da função? Porque você bota esse def no início. Esse def aqui, ele diz o seguinte, você está definindo, é def de definir. Você está definindo uma função que se chama main. E aí eu estou passando essa função main para o meu aplicativo. E tudo que tiver com tab embaixo desse def aqui, tá vendo que tem 2 pontos no final? Tudo que tiver embaixo desse def aqui, com uma indentação para dentro, ou seja, com esse espacinho para dentro aqui, com esse tab para dentro, ele considera que está dentro dessa função. Então, por enquanto, para a gente começar o nosso aplicativo, eu só vou colocar uma única coisa, um texto escrito hashzap. Então, eu vou fazer assim, ó, texto vai ser quem?
vai ser um texto do nosso aplicativo do Flat. Então vai ser um ft.text, vai ser um texto, e aqui dentro eu vou dizer qual texto eu quero, #zap. Você poderia escrever aqui o que você quiser. Criei esse texto. E aí, galera, tudo que você cria aqui, se você quer que ele apareça na sua página, você tem que adicionar ele na sua página. Então, se eu pegar e rodar o código assim, do jeito que ele está assim agora, olha só, eu vou pegar e vou rodar o código do jeito que ele está aqui agora. Presta atenção, rodei. Ó, rodei aqui, ele aparece para mim. Só que a página aparece completamente vazia, tá vendo? Ele já criou, não deu erro nenhum, ele criou a página. Por que ele criou a página? Porque você já tem tudo o que eu falei que você precisava ter. Você já importou o Flat, você já criou a sua função e você já rodou o flat.app, passando qual é a função que roda o aplicativo. E aí você disse que esse aplicativo tem um texto. Só que você não mandou esse texto aparecer. Você não falou, esse texto tem que estar dentro da página para ele aparecer. Se você quiser que ele apareça, você vai chegar e fazer um página.add e você vai adicionar esse texto na página, tá vendo? A página que está aqui, eu vou adicionar o texto nela. A partir do momento que você fizer isso, olha lá, rodei, ele vai aparecer o texto #zap aqui, tá vendo? Tá pequenininho, depois a gente se preocupa com isso. Mas, ó, já aparece o texto #zap aqui em cima. Então, galera, eu fiz um resumão aqui completo para explicar para vocês o quê? A lógica da construção do nosso aplicativo. Então, vamos recapitular isso e aí depois eu pergunto se deu para entender. Então, vamos lá. Vamos recapitular tudo que a gente fez até agora e como funciona a construção de um aplicativo ou de um site com o Flat. Primeiro, para construir qualquer coisa com Flat, você tem que sempre começar com 3 passos. Passo número 1, importa o Flat. Eu dei o apelido para ele aqui de FT, tá bom? Passo número 2, você cria a função principal do seu aplicativo. E passo número 3, você passa o nome dessa função para o flat.app para ele rodar o seu aplicativo chamando essa função, tá? É isso. E aí, como que você cria as funcionalidades do aplicativo, os botões, os textos e tudo mais? Você vai sempre criar eles aqui e adicionar eles na tela. Cria eles e adiciona na tela. Tudo dentro da função main. Cria e adiciona na tela. Cria e adiciona na tela. Cria e adiciona na tela. Ah, Lira, eu quero agora que apareça que aqui o Lira é doidão. Então você vai chegar aqui e vai botar texto novo. Vai ser o ft.text Lira é doidão. E aí eu vou na minha página botar um página.add do meu texto novo, tá vendo? Página.add do meu texto novo. Se eu fizer isso aqui e rodar o código, ele vai aparecer, ó, #zap, Lira é doidão. Então você vai colocando as coisas no seu aplicativo sempre assim. Você cria aquela coisa, adiciona ela na página. Cria aquela coisa, adiciona ela na página e assim vai, tá bom? Para o nosso aplicativo, eu só vou deixar o título do #zap e por enquanto eu vou parar aqui para saber se todo mundo entendeu. Então, Renan, abre o chat para mim, por favor. E quero saber, galera, deu para entender? Fez sentido isso que a gente construiu aqui? Eu sei que foram várias linhas de código, mas eu tentei recapitular justamente para garantir que todo mundo vai conseguir acompanhar. Essa é a estrutura, galera. Agora a gente só vai rebuscar ela. Mas a estrutura é essa. Deu para entender? Tranquilo? Suave? Todo mundo conseguindo acompanhar? Todo mundo conseguindo entender? Tá de boa? Não tá de boa? Estão viajando? Como é que tá aí, Renan? Diz aí. Ó, o pessoal tá curtindo aqui, tudo top. Curtindo, top. Tô entendendo, tá tranquilo. Então a galera tá entendendo mesmo. Tá, beleza, sim, então a galera tá entendendo. Mas surgiu dúvida. Surgiu. Então vai, manda aí as dúvidas. Pode mandar. O Balada do MSN perguntou: Lira, como você comentaria em várias linhas ao mesmo tempo? O Balada do MSN perguntou: Lira, como que você faz para selecionar várias linhas de código e tornar elas comentário assim automaticamente? Eu configurei no meu editor de código aqui um atalho para fazer isso. No meu computador é o Ctrl/, mas no seu computador deve ser outro. Se você entrar aqui, ó, nas configurações aqui do VS Code, aqui, e for no Keyboard Shortcuts, tá vendo aqui, ó, Keyboard Shortcuts, ele vai mostrar aqui todos os atalhos que você tem. E aí, no meu caso, aqui, se você olhar aqui, vai ter uma opção que é, ó, Comment, tá vendo aqui, ó, Comment. Aí tem aqui, ó, onde ele comentar e assim vai. Então tem várias opções aqui. Aí vai ter uma opção aqui dentro, você tem que dar uma procurada aqui, mas tem uma opção que é comentar todas as linhas, comentar uma linha e tal. E aí ele mostra para você onde é que é. Tem que procurar aqui, ó, Comment. Aqui, ó, tem vários aqui, ó, tá vendo? E aí você só, aqui, ó, Togline Comments, tá vendo? Togline Comments tá aqui, ó, Ctrl e o dividido, barra. Aí se você quiser botar, você vai ver qual atalho tá no seu aqui, se você quiser editar, você vai e edita, tá bom? Diz aí, Renan, o que mais? Snowman perguntou. Lira, Snowman perguntou, vai. Por que colocou o texto entre parênteses? Lira, por que o texto aqui... Ah, o texto aqui embaixo está entre parênteses. Eu acredito que seja o texto mesmo, é. Tá. Por que esse texto aqui está entre parênteses? Todos esses textos estão entre parênteses. Vamos lembrar. Se você reparar, a estrutura do Python é sempre assim. Item,
ponto. O que eu quero fazer com ele, o que fazer com ele, e entre parênteses você passa os parâmetros. É sempre assim no Python. Você vai passar um item, ponto. O que eu quero fazer com ele, e entre parênteses você vai passar os parâmetros. Então, olha só. Eu estou pegando o flat, eu quero iniciar o aplicativo dele, e para iniciar o aplicativo dele eu tenho que passar para ele a função. Mesma coisa aqui no texto. Para eu criar um texto, eu vou fazer flat.text, eu estou criando um texto, e o parâmetro que eu preciso passar para criar o texto é qual o texto que eu vou escrever ali dentro. A página, eu vou adicionar um item na página, e entre parênteses eu tenho que passar o que eu vou adicionar na página. Só que eu chamei esse texto daqui de texto. Eu poderia ter chamado esse texto de título, tá vendo? Título. E aí aqui eu ia ter que adicionar o título, tá vendo? Eu dei um nome para esse texto que eu estava criando aqui. Você poderia ter feito direto isso aqui assim, sem problema nenhum. Mas para não fazer uma linha de código toda complexa dessa daqui, eu preferi primeiro criar o título e depois passar o título para minha página. Beleza? Mas boa pergunta. Mas alguma? Bastante gente perguntando isso aqui. Tem um negócio, tem muita gente perguntando. Então vai lá, manda aí. Eu já sei que tu vai responder, vamos lá. Ó, Lira, como muda o tamanho da letra? Lira, como muda o tamanho da letra lá no nosso aplicativo, né? Isso que a galera tá perguntando, o tamanho da letra aqui no aplicativo. Galera, para mudar o tamanho da letra aqui no aplicativo, a gente não vai se preocupar com isso agora. Por que não vamos me preocupar com isso agora? Porque a gente ainda vai avançar no nosso aplicativo e vai construir. Uma dica que eu dou para vocês, já para adiantar, então, para adiantar. Aqui no seu app, você pode aqui passar um parâmetro, que é o parâmetro view. Esse parâmetro view, ele que diz para você... A pergunta foi legal, então vamos lá. Esse parâmetro view, ele diz para você o formato que vai aparecer. Tá vendo aqui, ó? View, app view, tá vendo? O padrão dele é formato de aplicativo. Então, ele tá pequenininho assim, olha lá, presta atenção. Ele tá pequenininho assim, porque ele tá mostrando como se fosse no formato de aplicativo. Obviamente, na tela do celular estaria maior, porque ele tá ficando maior, né, no aplicativo. Mas, se você quiser ver ele, por exemplo, já no formato de página da web, página da internet, para você poder visualizar, você passa aqui um parâmetro view, que você passa aqui, ft.webbrowser. E aí ele vai abrir para você, olha lá, ele vai abrir para você, ao invés de abrir no aplicativo, ele vai abrir para você, olha só, numa barrinha do seu navegador. E aí, olha lá, ele já está maior aqui. E aí aqui você pode dar quanto zoom você quiser. Ó. Você pode chegar aqui e brincar de dar zoom, tirar zoom, ó, Ctrl mais, ó, dar zoom, Ctrl menos, tirar zoom. Aí você vai brincando do jeito que você quiser para deixar o tamanho que você quiser, tá bom? Eu vou, por enquanto, vou fechar aqui e vou interromper o meu código aqui embaixo, ó. Garante que seu código está pausado. Eu, por enquanto, vou deixar sem isso. Depois, lá na frente, a gente se preocupa com isso. Mas, por enquanto, eu vou deixar sem isso. Tá bom? Show! Tranquilo, Renan. Pode fechar o chat e vamos lá. Bom, galera, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a desenvolver mais as funcionalidades do nosso site, do nosso aplicativo e assim vai. Então, se vocês repararem, como que, eu já mostrei para vocês, mas como que o Flat constrói com o mesmo código um aplicativo, um site e um não sei o quê? Porque a única diferença é o parâmetro que você passa aqui para o FTP. Eu mostrei para vocês o código que, se você tivesse passado aqui um FTP, passando o parâmetro view dele igual a ft.webbrowser, você está criando um site. Isso daqui, ó, passando esse parâmetro aqui, você está criando um site. Sem passar nada disso, você está criando ele no formato aplicativo. E assim vai. Beleza? Então, você consegue ir adaptando isso aqui no seu código. Tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai manter no formato aplicativo, porque para os testes que a gente vai fazer e tal, pelo menos no momento inicial vai ser melhor. Lá para o final do projeto, a gente muda ele para o formato de site, porque no final eu vou querer criar ele no formato de site, tá bom? Mas, por enquanto, vamos deixar assim, que vai ser mais tranquilo. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai adicionar o botão de iniciar o chat. A gente já tem o título, agora eu tenho que adicionar o botão de iniciar o chat. Como que eu faço para adicionar o botão de iniciar o chat? Eu já ensinei para vocês. Assim, ensinei a lógica. Qual é a lógica? A gente vai criar ele e vai fazer um página.add. Então, vamos lá. Como que eu faço para criar um botão? Vou chamar esse botão de botão iniciar. O botão iniciar vai ser um ft.elevated button, tá? Os botões no Flat a gente chama de elevated button, que é um botão estilizado, bonitinho. E você passa aqui dentro do parênteses o texto que vai ficar dentro do botão. Então, o texto que eu vou colocar no botão é iniciar chat. Beleza? Vai ser assim, ó, iniciar chat. Esse vai ser o texto dentro do botão. E aí, eu vou adicionar esse botão na minha página. Então, eu vou chegar aqui, página.add, botão iniciar. Igualzinho a gente fez com o texto. E aí, só para deixar organizado, galera, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou deixar todos os página.add no final e todas as coisas que eu estou criando no início. Mas é só para deixar separado aqui, organizado. Eu crio os botões aqui e lá no final eu adiciono meus botões. Não precisaria, você poderia ter adicionado logo depois. Mas eu vou deixar assim porque eu prefiro organizar meu código assim. Tá bom?
Então tá lá, criamos o botão iniciar. Se eu rodar o código agora, você vai ver que agora tem lá ó, o hash zap e o botão iniciar. O botão iniciar ainda não faz nada, tá vendo? Ele não faz nada, mas a gente já criou o nosso botão iniciar. Mas qual é o legal desse elevated button que tá aqui, ó, esse elevated button? O legal dele é que ele é esse botão todo estilizado, bonitinho aqui, ó, tá vendo esse botão? Aí, ó, quando você passa o mouse em cima, ele já fica estilizado. Quando você clica nele, ó, ó, tá vendo? Ele já faz esse efeitozinho legal e assim vai, tá bom? Então, é assim que a gente está, por enquanto, criando, a gente criou isso daqui. Só que esse botão não faz nada. Como que eu faço para criar uma funcionalidade nesse botão? Para criar uma funcionalidade no botão, você tem que passar para ele um parâmetro novo aqui, que é o parâmetro onClick. O parâmetro onClick diz para o botão o que ele vai fazer no clique do botão. O que ele tem que fazer no clique do botão? E aqui você passa o nome de uma função do Python. Então, eu já ensinei para vocês o que é uma função. O que é uma função? Você cria ela assim, def, passa o nome da função e usa ela. O parâmetro onClick precisa que você passe para ela uma função. Então, a gente vai ter que criar essa função. Eu vou chamar essa função de, por exemplo, iniciar chat. Esse vai ser o nome que eu vou dar para essa função. Vou tirar um pouco do zoom aqui, para vocês poderem ver tudo na mesma linha de código, tá vendo? Então, tá lá, o botão iniciar, elevated button, iniciar chat, e no onClick eu botei o iniciar chat. E aí aqui, galera, esse nome iniciar chat vai ser o nome de uma função que eu vou ter que criar. Então, antes do botão, eu tenho que ter essa função criada. Eu vou aqui, ó, antes do botão, criar aqui a função iniciar chat. Beleza? E aí, tem uma regra. Qual é a regra? A função iniciar chat, desculpa, a função que está no onClick de qualquer botão, por padrão, pode anotar no seu caderno isso aí. Por padrão, a função que está no onClick de qualquer botão, ela recebe como parâmetro um evento. Você não precisa fazer nada com esse evento, mas ela recebe como parâmetro um evento. Que evento é esse? O evento de clique, que é para ela saber quando o usuário clicou no botão. Esse evento é só para saber que o usuário clicou no botão. E aí, por enquanto, essa função aqui, eu vou colocar dentro dela, tá vendo? Com o tabzinho para dentro. E toma cuidado, tá, galera? Os tabs que a gente está colocando aqui fazem diferença. Tudo isso daqui, ó, todo esse código daqui está dentro da função main. Por quê? Porque todos eles estão com um tabzinho para dentro. Isso aqui faz diferença, tá bom? E aí, dentro da função iniciar chat, por enquanto, eu só vou botar assim, ó, print iniciar o chat. Tá vendo? Só um texto, só para ele printar um texto para a gente, para ele exibir um texto para a gente. Por quê? Só para eu ver se o meu botão está funcionando. Então, ó, se eu rodar o código agora, rodei o código, ele aparece a minha janela aqui, ó. Ele aparece a minha janela aqui. Deixa eu voltar ao normal aqui. Olha, aparece minha janela aqui. E se eu clicar, ó, se eu clicar no iniciar chat, fica olhando aqui o que vai aparecer no meu terminal, ó. Cliquei, ó. Iniciar chat. Cliquei de novo. Iniciar chat. Cliquei de novo. Iniciar chat. Cliquei de novo. Iniciar chat. Por quê? Porque toda vez que você clica no botão, ele roda essa função iniciar chat, tá vendo? Cliquei no botão, ele roda o iniciar chat. Cliquei no botão, ele roda o iniciar chat. E assim vai, assim vai, assim vai. Beleza? Então, galera, como que você faz para criar um botão? Mesmo procedimento que a gente fez para o texto. Dá um nome para ele, ele vai ser um FT Elevated Button e dá o nome dele e adiciona ele na página. E aí, para o botão funcionar, para ele fazer alguma coisa, o que você tem que fazer? Você tem que passar uma função para ele no parâmetro onClick e criar essa função dizendo o que ela vai fazer. Por enquanto, a nossa função não faz nada. Ela só diz que vai iniciar o chat. Lembrando, o que é o print? Print nada mais é do que imprimir, mostrar uma informação para a gente. Então, quando você roda a função iniciar chat, ou seja, quando você clica no botão, ela só exibe aqui no terminal para a gente, iniciar chat, iniciar chat, iniciar chat, porque ele só está printando essa informação. Mas depois, a gente vai querer que ela faça alguma coisa, que ele realmente inicie esse chat e assim vai. Tranquilo, galera? Deu para entender? Então, Renan, abre o chat para mim, por favor. E eu quero saber, galera, deu para entender? Fez sentido isso que a gente fez aqui agora? Por enquanto ele não está fazendo nada, mas ele só inicia o chat para a gente, printa, iniciar o chat para a gente. Fez sentido? Deu para acompanhar? Deu para entender? Digam aí para mim se deu para acompanhar, deu para entender ou o quê? Diz aí para mim, galera. E aí, de acordo com isso, se tiver... Primeiro, se você conseguiu entender e tal. Depois, se você tiver alguma dúvida, você manda dúvida. Mas primeiro, diz se você conseguiu entender, porque eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar. E aí, Renan? Ó, o pessoal falando, fez sentido, muito show. Caraca, Lira. Fez sentido, muito show. Teve um caraca, Lira. Teve um caraca, Lira. Então a galera tá conseguindo entender no geral. O pessoal, no geral, tá entendendo sim. Boa. Ó, surgiu alguma dúvida? Surgiu sim, uma do Então Dragon vai lá, aqui, ó. manda aí. Como posicionar o texto e o botão? Ah, boa pergunta. Lira, como que eu faço para posicionar
o texto e o botão? Eles estão aqui, mas se eu quisesse que eles estivessem no meio, no canto, na direita, na esquerda e assim vai. Como que você faz para posicionar esses caras? Eu vou ensinar para vocês. Basicamente, você vai precisar criar uma estrutura de colunas e de linhas no seu aplicativo, como se fosse uma tabela, né? Como se fosse uma tabela. Não vão aparecer as bordas das linhas nas colunas, não. Mas é como se você estivesse fazendo isso. E aí a gente vai posicionando de acordo com essas colunas e essas linhas, tá? Então eu vou mostrar para vocês isso já. Quando a gente chegar lá eu mostro, tá bom? Mas por enquanto segura. Vai lá, Renan, o que mais? O Guilherme perguntou, posso colocar uma imagem no lugar desse botão? Posso colocar uma imagem no lugar do botão? Não exatamente. No botão você coloca um texto. Você pode colocar uma imagem se você quiser. Se você vai aqui no FT ponto, olha lá, o legal é que quando você faz o FT ponto, ele diz todas as coisas que existem dentro do flat para você. Então, se você bota um ponto aqui, você pode ir procurando aqui, que você vai ver que tem várias coisas. Olha só, tem um selecionador de tabela, tá vendo? Tem várias coisas aqui, ó. Tem um containerzinho, tem uma coluna, tá vendo? Tem muita coisa aqui, ó. Tem um selecionador de arquivo, olha lá. E tem imagem, tá vendo? Tem uma imagem aqui, ó, image. Image é para você criar a imagem. No nosso caso, como a gente não vai ter imagem, é só um chat, você não vai botar a imagem. Mas, se precisar, ft.image e você pega a imagem, tá bom? O que mais, Renan? Ó, o Lucas perguntou, Lira, quais funções são possíveis de atribuir no OnClick? Lira, quais funções são possíveis de atribuir no OnClick? A função que você quiser. Você vai criar essa função. A função que você bota aqui no OnClick é uma função que você vai criar. E aqui, durante a aula, a gente vai criar várias funções para cada botão. Cada botão que você tiver, você vai ter uma função associada a esse botão. Essa é a lógica, entendeu? E aí você cria essa função. Tá? Dentro da função, você pode mandar o que você quiser ela fazer. Ah, eu quero que dentro desse botão aqui agora, quando clicar, ele mande um e-mail, um SMS de não sei o que, não sei o que lá. Beleza? É só você aqui escrever os códigos. Pode escrever quantos códigos você quiser, tá vendo? Quantos códigos você quiser, pode fazer isso aqui. Mas, não é o que a gente vai fazer no caso, mas você pode mandar o que você quiser. Tranquilo? Tranquilo. Então, boa. Renan, pode fechar o chat Fechando. E vamos seguir. Ó, vocês estão aí. Dá o like no vídeo, hein? Deixa de ficar de muquirana pra cima de mim. Dá o like no vídeo, tá? Então, vamos seguir. Bom, galera, agora eu preciso que esse clique do botão, ele faça alguma coisa legal. Lá no nosso gabarito, né, o que o clique do botão fazia? O clique do botão, que é o que a gente quer que ele faça no aplicativo, eu quero que ele abra um pop-up para pegar as informações do usuário. Então, o clique do botão, ele tem que abrir um pop-up para a gente. Só que para ele abrir um pop-up, a gente precisa primeiro criar esse pop-up, concorda comigo? Então, eu vou chegar aqui, pode ser antes da função, depois da função. O que eu, Lira, gosto de fazer é que eu sempre gosto de deixar na minha organização o botão junto da função dele. O botão junto da função dele. Então, eu vou aqui, ó, antes do botão, deixa esse botão aqui, eu vou aqui em cima, eu vou criar aqui agora o meu pop-up. Vou criar meu pop-up. E como vai ser esse pop-up? Um pop-up no Flat é um ft.alertDialog. Alert Dialog nada mais é do que um pop-up. É um alerta de diálogo. É uma caixinha, tá? E aí, essa caixinha, você vai passar para ela vários parâmetros. Vários parâmetros. Você passa aqui dentro do parênteses dela vários parâmetros. Quais vão ser os parâmetros que a gente vai passar? Primeiro, quando eu iniciar o meu aplicativo, você concorda comigo que o meu pop-up não pode aparecer? Quando você iniciar o aplicativo, ele não pode estar aparecendo? Então, por padrão, o parâmetro open dele vai ser igual a falso. Ou seja, ele não vai aparecer. Por padrão, ele não vai estar aberto. Tá? Ele não vai estar aberto. Então, o open dele vai ser igual a falso, por padrão. Segundo parâmetro que eu vou botar para ele é o tipo de pop-up que você quer. Não sei se você já entrou, com certeza já entrou em vários sites. Tem aquele pop-up que aparece no meio da tela, assim. Aquele pop-up que aparece no meio da tela, a gente chama ele de... Preste atenção, a gente chama ele de modal. Tem aquele pop-up que aparece só no cantinho lateral aqui, igual o bannerzinho de WhatsApp. Tem aquele pop-up que aparece lá em cima, como se fosse uma barrinha e tudo mais. Tem vários estilos de alertas, estilos de pop-up. A gente quer aquele que aparece no meio da tela, assim. Então, a gente vai passar assim, ó, modal igual a true. Porque ele vai ser o parâmetro modal, o pop-up modal, que é aquele que aparece no meio da tela, tá? Então, por enquanto, eu vou só dizer assim, ó, só vou dizer isso aqui, ó. Criei o pop-up. A gente ainda vai passar outros parâmetros para ele, porque dentro dele tem que ter um título, tem que ter um texto, tem que ter não sei o quê. A gente já vai fazer isso. Mas só tô criando o pop-up, tá vendo? Criei o pop-up. E aí, como a gente criou o pop-up, agora no botão de iniciar o chat, o que eu tenho que fazer com esse pop-up? Eu tenho que mandar ele abrir. Então, eu tenho que fazer esse open dele aqui virar verdadeiro. Eu tenho que mandar ele abrir. E eu tenho que adicionar ele na página, porque ele não está ainda na minha página, tá vendo? Eu só vou adicionar ele na página quando o usuário iniciar o chat. Então, a gente não vai adicionar ele na página aqui fora. A gente vai adicionar ele na página aqui dentro, tá? Por quê? Porque é aqui dentro que a gente que eu vou querer que ele apareça. Então, a gente vai fazer assim, ó.
vai fazer assim, página.popup vai ser o nosso pop-up, tá? A gente definiu o pop-up da página sendo esse pop-up que a gente criou. E aí agora eu vou mandar ele abrir, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, pop.open igual a verdadeiro. Ele vai abrir o pop-up. Tá vendo? Esse aqui que ele vai fazer. Aí você vai perguntar, Lira, por que o pop-up, na hora de adicionar a página, você não fez um página.add? Porque o pop-up é um cara especial. Ele é o cara que toda página, presta atenção, toda página ela só pode ter um pop-up associado a ela. Então, quando você adiciona um pop-up na página, você diz, olha, o pop-up dessa página é esse cara que eu criei aqui, tá vendo? Pop-up. Pop-up. Eu tô falando pop-up várias vezes, a galera vai ficar meio doida, né? Mas beleza, é assim, beleza? E aí, na hora de abrir o pop-up, você só fala, olha só, o open dele agora vai ser true. Pop-up.open igual a true. Repara o seguinte, agora a gente editou a página quando ela já estava aberta, não foi? Porque isso aqui está editando a página quando ela já estava aberta. A página já estava aberta, o usuário clicou no botão e eu editei uma coisa da minha página. Eu quis que aparecesse uma coisa diferente na minha página agora. O que eu faço, então? Sempre que você editar a sua página quando ela já está aberta, você tem que mandar ele atualizar. Então você faz assim, ó, página.update. Ele não vai dar um F5 na página, não. Mas isso aqui é só para ele carregar as atualizações da página. Então, por exemplo, se dentro do iniciar chat eu quisesse que aparecesse um texto novo na tela, eu aqui ia adicionar o texto na página e depois eu ia ter que dar um página.update. Sempre que você editar a página depois dela já estar construída, depois dela já estar criada, ou seja, sempre que você editar a sua página dentro de uma função, tá vendo? Sempre que você estiver editando a sua página dentro de uma função, que é a função que está associada a um botão, você tem que botar um página.update para ele atualizar essa página no final do clique do botão. Quer ver? Vou rodar o código agora. Rodei o código, ele apareceu aqui. Quando eu clicar em iniciar chat, ó, ele ainda não faz nada. Por quê? Porque ele não está atualizando aqui a página para a gente. Por que ele não está atualizando a página, Lira? Porque o meu pop-up não tem nada ainda dentro do meu pop-up. Eu tenho que mandar ele botar alguma coisa, pelo menos, para esse pop-up aparecer. Então, vamos botar pelo menos um título nele aqui. Ó. Vou chegar aqui e vou botar assim, ó. O título, o title dele aqui, ó, o título do pop-up, vai ser um texto. ft.text. E aí eu vou chamar aqui de, por exemplo, hashzap. Hashzap. Beleza? Agora, esse meu pop-up aqui, ele tem um título e ele vai aparecer na minha tela. Deu para entender, galera? Fez sentido isso que a gente construiu até agora? Então, Renan, abre o chat para mim, por favor. E eu quero saber, fez sentido até agora? Deu para entender? Tá tranquilo? Tá suave? Estão conseguindo acompanhar? Não estão conseguindo acompanhar? Diz aí para mim, galera, se está fazendo sentido, se estão conseguindo entender, estão conseguindo acompanhar. Diz aí. Lembrando, recapitulando, o que a gente fez? A gente só criou o pop-up e adicionou o pop-up na tela. E eu já mandei o pop-up abrir. Na prática, ele estava abrindo o pop-up para mim quando eu executei o exemplo. Só que não aparecia o pop-up porque não tinha nada dentro dele. Eu esqueci de passar um título para ele, por isso que eu botei o título aqui no final. Beleza? Mas e aí, Renan, o que a galera tá falando? Deu para entender? Suave? Top, fez sentido? Suave. Fez sentido, tem suave. uma dúvida aqui do Gustavo. Mas surgiu dúvida. Vai lá, então manda aí. Gustavo perguntou, Lira, poderia explicar novamente por que usou o true? Lira, poderia explicar novamente por que você usou o true aqui? Sim, posso. Porque é o seguinte, quando você coloca um pop-up na página, olha só, quando eu rodo a página, eu rodei a página. O meu pop-up, ele existe na página. Ele está criado já aqui, ó, pop-up. Só que ele começa fechado, tá vendo? O open dele é igual a falso. Ele começa fechado. Quando eu clico no botão iniciar chat, que eu quero que ele abra o pop-up aqui para mim, entendeu? Quando eu clicar nesse botão iniciar chat, que eu vou querer que ele abra esse pop-up aqui para mim. Beleza? Então, para isso, eu vou ter que mudar aqui o open dele para verdadeiro, tá vendo? O open dele para verdadeiro. E aí sim ele vai aparecer aquele pop-up para mim. Tranquilo? Essa foi a lógica. Ó, Mariana falou, Lira, sou muito iniciante. Poderia falar mais um pouquinho sobre o que é um pop-up? Boa. Lira, sou muito iniciante. Você pode falar para mim mais um pouquinho sobre o que é o pop-up? Um pop-up nada mais é do que uma janelinha que aparece na sua tela. Uma janelinha que aparece na sua tela. Por exemplo, vou entrar no site da hashtag. Vou mostrar para você. Vou mostrar aqui. Tarará, tarará, hashtag treinamentos.com. Aqui, ó. Entrei no site da hashtag. Espera uns segundinhos aqui, ó. Conta até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha agora o que vai acontecer. Apareceu um pop-up, tá vendo? Um pop-up nada mais é do que uma telinha que aparece na sua tela. Isso aqui é um pop-up do tipo modal, porque ele está aparecendo aqui na frente da tela. Se ele estivesse aparecendo no cantinho aqui, ó, isso aqui é um outro pop-upzinho, só que isso aqui é um pop-up do WhatsApp, que está aqui no canto da tela. Deu para entender? É isso daqui que é um pop-up. Tranquilo?
Tranquilo, mais uma? Mais uma, pode mandar. Ó, o Renan, meu xará, perguntou, Lira, e se eu quiser colocar um botão com cada pop-up diferente, consigo? Lira, e se eu quiser colocar um botão com um pop-up diferente, consigo? Consegue sim, você só vai ter que mudar qual é o pop-up dessa página, que por sinal me fez perceber que eu cometi uma gafe aqui, um errinho aqui. Qual é o errinho? Que na página, olha lá, o nome do que o Flat dá para os pop-ups não é pop-up, eu dei o nome de pop-up. O nome que o Flat dá para os pop-ups é dialog, tá vendo? Então aqui não é página.pop-up, é página.dialog, tá vendo? Página.dialog. Vai ver, é por isso que ele não estava abrindo, ó. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó, HashZap, tá vendo? Agora ele tá abrindo, ó. Se eu clicar aqui e clicar no botão iniciar chat, agora ele tá abrindo. O que eu mudei para ele abrir? Que aqui, ó, galera, eu tinha cometido um errinho aqui, ó, presta atenção, eu tinha cometido um errinho assim, todo mundo erra, todo mundo. Aqui. Que é o quê? Aqui tava página.popup, só que o Flat não chama os pop-ups dele de pop-up, né? Pop-up é o nome que a gente usa comumente na internet. O Flat chama os pop-ups dele de dialog. Então, quando você bota aqui na página, você tem que definir página.dialog igual pop-up. Ah, mas eu poderia ter um associado a cada botão? Poderia, só você criar outro, e aí no outro botão você faz esse mesmo procedimento que você fez aqui no iniciar chat. Fez sentido? Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo. Boa, Renan. Pode fechar o chat, por favor. Fechando. E vamos lá. Bom, galera, então recapitulando aqui o que eu fiz, tá? Primeira mudança que eu fiz importante. Aqui eu tinha escrito página.popup e o certo é página.dialog, tá? Ele não estava dando erro nenhum para mim, mas ele não estava funcionando. Agora ele está funcionando. Está aparecendo o pop-up já aqui para mim. Segunda coisa que eu fiz, que eu não sei se todo mundo percebeu, mas eu fiz explicando ainda, era para vocês terem percebido, que eu adicionei um título no meu pop-up. E o título nada mais é do que um texto que está lá no meu pop-up, tá vendo? HashZap. É um texto. Então, quando aparece o pop-up agora no meio da tela, ele já aparece aqui com o HashZap, tá vendo? O que eu quero fazer agora? Dentro desse meu pop-up, eu não quero que tenha só um texto. O que a gente quer que tenha no pop-up? O texto bem-vindo ao HashZap. Então, esse texto aqui vai ser maior. E eu vou fazer o seguinte. Como eu vou passar mais parâmetros aqui dentro, eu vou separar esses parâmetros assim, ó. Dentro do parênteses, eu vou dar um Enter aqui, ó. Tá vendo? Depois de cada parâmetro. É só organização visual. Não é obrigatório fazer isso, não. É só organização visual. Tá bom? E aí a gente vai passar mais parâmetros. O próximo parâmetro que a gente vai passar para ele é o conteúdo do pop-up. O pop-up só está com título. Eu preciso dizer o que vai ter dentro desse pop-up. Então vai ser o content dele. Vai ser o conteúdo que vai estar dentro desse pop-up. Beleza? E aí, repara o seguinte. O conteúdo que vai ter dentro desse pop-up é aquela caixinha para o usuário inserir, né? Que era o que estava lá no nosso gabarito. A caixinha assim, escreva seu nome aqui. A caixinha de escreva seu nome aqui. Essas caixas para o usuário escrever, preste atenção. Se você quiser criar um texto no Flat, você cria ele com text. Se você quiser criar um pop-up, você cria ele com alert dialog. Se você quiser criar um botão, você cria ele com elevated button. Foi o que a gente aprendeu até agora. Agora eu vou ensinar um novo, que é a caixa de texto. Então, por exemplo, digamos que eu queira ter o nome do usuário armazenado numa caixa de texto que o usuário consegue ele mesmo escrever. Esse cara é um text field. Ele é um campo de texto que o usuário pode escrever. Você pode criar o campo de texto vazio assim, tá vendo? Vazio assim, e passar ele lá para o seu conteúdo. Por exemplo, o nome usuário, que é o campo de texto que eu criei aqui, eu passei ele aqui para o meu nome usuário. Olha lá, se eu rodar agora aqui, eu vou iniciar meu chat, tem lá o HashZap e um campo que o usuário pode escrever, tá vendo? Um campo que o usuário pode escrever aqui. Legal? Agora, se eu quiser que aqui tenha um texto de sugestão para o usuário, um rótulozinho de sugestão ali para o usuário, escreva seu nome aqui, como que você faz para criar esse rótulo? Na criação do seu campo de texto, você passa dentro do parênteses o parâmetro label dele. Esse parâmetro label em inglês é rótulo. Nada mais é do que o rótulo do que o usuário vai ter que escrever ali dentro. Aí você passa assim, ó, escreva seu nome, beleza? E o título eu vou mudar para bem-vindo ao HashZap, tá vendo? Então, se eu rodar o código agora, olha que legal, ó. Cliquei em iniciar chat, ele já bota bem-vindo ao HashZap. E aqui agora, olha que legal, ó. Olha que bacana. Olha. Ele já automaticamente faz essa jogadinha para você. De quando ele já cria um campo estilizado. Por isso, galera, que eu escolhi o Flat para a gente usar na aula de hoje. Porque o Flat ele já vem com muitas coisas estilizadas, com uma interface visualmente agradável, bonita, com essas interaçõezinhas. Ele já vem com tudo isso já meio que semi-pronto para a gente, mas ainda assim a gente tem que criar as nossas coisas. Então agora, o nosso pop-up ele já está aparecendo o título, já está aparecendo o conteúdo ali dentro, e agora aqui dentro eu vou ter que adicionar, a única coisa que falta a gente adicionar é
quais vão ser os botões do pop-up? Ou seja, o que o usuário consegue fazer naquele pop-up? Para você passar isso num pop-up, você passa isso no parâmetro Actions. O parâmetro Actions é quais vão ser uma lista de itens, tá? Por isso que entre colchetes aqui, Actions. Quais vão ser as ações que esse usuário pode fazer ali dentro? E aí aqui dentro você passa quantos botões você quiser. Então eu vou copiar aqui, ó, o Elevated Button, vou botar um botão aqui dentro. O botão de, por exemplo, entrar. Tá vendo? Vou botar aqui o botão de entrar. Por enquanto esse botão não faz nada. Mas eu coloquei aqui dentro só um botão de entrar, tá vendo? Um botão de entrar. Aí você vai perguntar, Lira, por que isso aqui está entre colchetes e todos os outros caras não estão entre colchetes? Tá vendo aqui, ó, que o nome do parâmetro é Actions no plural? Porque se eu quiser, eu posso ter um botão, 2 botões, 3 botões, 4 botões, 5 botões, quantos botões eu quiser. Então, por isso que ele passa uma lista de botões. Então, toda a lista no Python, ela fica entre colchetes. Por isso que aqui você passa esse cara entre colchetes, tá vendo? Então agora, quando eu rodar o código aqui, ó, eu vou clicar em iniciar chat, e ele tem lá, ó, bem-vindo ao HashZap, escreva o seu nome e o botão de entrar, que por enquanto não faz nada. Porque no nosso botão, a gente não deu ainda nenhuma funcionalidade para ele. Mas, com isso daqui, a gente encerra a criação do pop-up, galera. Então, eu só fiz agora a criação do pop-up, tá? Então, o que a gente fez agora? A gente criou um campo de texto para o usuário poder escrever o nome dele, e eu adicionei esse campo de texto no conteúdo do meu pop-up. Então, todo pop-up ele tem esses 3 parâmetros. Parâmetro título, parâmetro conteúdo e o parâmetro das ações. No título, é qual é o título do pop-up. No conteúdo, é o que vai ter dentro dele. Ah, eu quero ter um texto, eu quero ter um campo de texto para o usuário preencher, o que eu quero ter dentro dele? E nas actions, é quais vão ser os botões desse pop-up. No nosso caso, só tem o botão de entrar. A única coisa que o cara pode fazer é entrar no formulário, entrar no chat. Então, eu só criei aqui o botão de entrar, mas esse cara tem que ficar entre colchetes, porque um pop-up permite você ter mais de vários botões. Então, você passa, se você quisesse passar vários botões, você só ia botar aqui, ó, vírgula, e aí um outro botão, entendeu? Mas no nosso caso, ele vai ter um botão só. Tá bom? Tranquilo até aqui, galera? Então, Renan, abre o chat para mim, por favor. E, ó, galera, a gente já avançou bem aqui, quase 1 hora de aula já. A gente já avançou bem, mas ainda tem bastante coisa. Por isso que eu quero saber. Deu para entender? Tá fazendo sentido? Estão conseguindo acompanhar? Tá todo o nosso aplicativo até agora, tá aqui dentro dessa função main, tudo aqui separadinho. Quero saber se está dando para entender, deu para acompanhar, fez sentido. Diz aí para mim, por favor, galera. Se vocês conseguiram entender, mas achou difícil, mas primeiro você fala, ó, consegui entender, tranquilo. E aí depois você manda a sua dúvida, beleza? Então diz aí, Renan, o que a galera tá falando? Ó, no geral o pessoal tá falando maneiro, tranquilo. Maneiro, mais ou menos, mas tranquilo, tá indo. Tem gente que achou difícil, mas tá indo, beleza? Faz isso. parte, é isso mesmo. Topzera. Topzera, beleza. Surgiu alguma dúvida, Renan? Surgiu sim, ó. Já então manda lá. Aqui uma do Eric. Ó, galera, e quem achou um pouco difícil, tá, não sei o que, pode ficar tranquilo, porque tirando as dúvidas eu vou recapitulando, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Vai lá, Renan. Show, o Eric perguntou, Lira, no Actions é só para usar botão? Boa. Lira, no Actions é só para usar botão aqui dentro? Sim, galera. Quando você passa aqui no Actions, você tem que passar uma lista de controles, tá vendo? Que ele sinaliza aqui azulzinho, uma lista de controles, ou seja, uma lista de botões. Então aqui são botões mesmo no Actions, tá? Porque é o que ele vai fazer naquele pop-up, tá bom? Ó, tem uma galerinha aqui falando que não entendeu muito bem os colchetes, Lira. Tá. Por que é a diferença? Lira, tem uma galera falando que não entendeu esse colchetezinho aqui. Por que a diferença? Pelo seguinte, olha só. Se eu botar sem o colchete aqui, ele provavelmente vai dar um erro. Nem sei se ele vai dar erro, porque eu nunca testei fazer sem o colchete. Vamos testar aqui agora. Ó, tá vendo? Ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Olha só. Aqui embaixo ele está mostrando mensagem de erro. Olha só. Qual é a mensagem de erro? Olha só. Elevated button is not iterable. O que essa mensagem está dizendo para mim? Que esse cara que você passou aqui para ele não é uma lista de valores. Ele precisa que seja uma lista de valores. Toda lista de valores no Python, por exemplo, posso criar. Você pode fazer assim, ó. Lista de botões. Toda lista de valores no Python, ela é criada entre colchetes. Se eu quero criar uma lista de vários números, 1, 2, 3, 4, 5, é assim. Isso aqui é uma lista no Python. Quero criar uma lista de nomes. Vai ser assim. Lira, Renan, fulano, e assim vai. Tá vendo? Toda lista no Python é entre colchetes. Então aqui, para esse Actions, eu tenho que passar para ele uma lista de botões. Uma lista de botões. Então aqui eu tenho que passar para ele uma lista com botão 1, botão 2, botão 3. Eu posso passar uma lista com um único botão. Uma lista com botão 1. O botão 1, eu posso criar ele aqui fora. Eu posso fazer assim, ó, botão do pop-up vai ser um ft.
elevated button, e aí aqui enviar, entrar. Posso fazer isso, e aqui eu passo para ele o botão do pop-up, isso aqui vai funcionar. Ou então, para eu não ter que criar um botão só para poder passar ele para cá, você pode pegar esse botão aqui e passar direto aqui dentro do colchete, entendeu? Que foi o que eu tinha feito, tá? Mas você poderia ter criado ele separado e passado ele aqui dentro, tá bom? Por isso que ele precisa do colchete. Tranquilo? O que mais surgiu aí, Renan? Diz aí para mim. Ó, o Marcos perguntou aqui. Lira, isso que você está fazendo é o que se chama de front-end? Lira, isso que você está fazendo é o que você chama de front-end? Boa pergunta. Tudo isso daqui, ó, do pop-up, botão, página add e tal, isso aqui é o front-end. O que é o back-end? O back-end é o que ele faz por trás. São o que as nossas funções vão fazer. A gente ainda não começou a construção do back-end do nosso site. Isso aqui tudo está acontecendo ainda no front-end. O que acontece no back-end? No back-end acontece isso aqui, ó. O nome do usuário, quando o usuário preenche a informação aqui, fica armazenado no nome. Então, quando a gente for botar o nosso site para se comunicar com um chat aberto em outra página, então eu tenho duas pessoas em dois lugares diferentes do mundo se comunicando. Quando eu for mandar uma informação daqui para cá, isso é o back-end que faz. Ele que consegue mandar essa informação. A gente vai aprender como a gente vai fazer isso na segunda etapa, que a gente ainda vai chegar lá, entendeu? Mas, por enquanto, isso aqui é front-end mesmo. Você está criando a tela, tá bom? Boa pergunta, excelente pergunta. Mais alguma, Renan? Ó, o Christian perguntou, Lira, tem como colocar um CAPTCHA depois da confirmação para saber se a pessoa se é um humano? Lira, tem como colocar um CAPTCHA depois da confirmação? Até dá, mas no nosso caso aqui não tem muita necessidade e acho que vai só rebuscar aqui sem muita necessidade mesmo, porque a gente só está querendo que o usuário entre lá para poder fazer as coisas, tá? Então, dá para simplificar, dá para rebuscar o projeto fazendo mais coisas? Sempre dá, galera, mas é isso. Se eu fosse botar CAPTCHA, adicionar não sei o que lá, a gente ia precisar de muito mais tempo para conseguir ensinar tudo para vocês. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Boa. Renan, pode fechar o chat e vamos seguir. Bom, galera, agora, vamos lá. O que a gente já tem? Vamos rodar o nosso aplicativozinho aqui e a gente vê o que ele faz. Ó, a gente tem aqui, clica em iniciar chat, vou escrever aqui meu nome, Lira, e vou clicar em entrar. Quando eu clicar em entrar, ele não faz nada, tá? Então, a gente vai ter que criar uma função para esse botão entrar, igual a gente fez para os outros botões. Então, aqui, ó, tem o botão entrar aqui. Então, eu vou criar para ele um onClick. Vou botar aqui, ó, onClick. E vou passar para ele a função, por exemplo, entrar no chat. Vai ser a função entrar no chat. A função entrar chat, a gente vai ter que criar ela antes aqui do nosso pop-up. Então, eu vou criar a função entrar chat, que tem que receber um evento como parâmetro. Por que, Lira, que tem que receber um evento como parâmetro? Lembra que eu falei para vocês? Toda função que é passada no onClick de um botão, ela tem que receber um evento como parâmetro. Toda função que é associada a um botão tem que receber o evento como parâmetro, que é o evento do clique do botão, tá? E aí, o que eu quero? Vamos lá. O que eu quero que essa função entrar no chat faça, tá? O que a gente quer que ela faça? Vamos pensar aqui. Primeiro, eu quero que ela, quando o usuário clicar lá em entrar, eu vou querer que ele... Vamos rodar aqui pra gente ver. Eu vou botar um pass aqui, só para ele não fazer nada, só pra gente ver. Ó, vamos lá. Quando eu clicar aqui, Lira, mandar entrar, o que eu quero que ele faça? Vamos olhar aqui e ver. Primeiro, eu vou querer que ele tire esse botão iniciar chat, porque esse botão iniciar chat eu não preciso mais dele, concorda comigo? Eu vou querer que ele tire. Segundo, eu vou querer que ele feche o pop-up, porque senão o pop-up vai ficar aberto. Eu vou querer que ele feche o pop-up. Então vamos anotar essas coisas aqui, ó. Eu vou querer que ela feche o pop-up, que ele tire o botão iniciar chat da tela. Beleza. O que mais que eu quero que ele faça? Aí eu quero que ele crie a estrutura do chat mesmo. Então eu quero que ele crie o campo de enviar mensagem e o botão de enviar mensagem. Não é isso que a gente quer? Então ele vai ter que criar o campo de enviar mensagem e o botão de enviar mensagem. Galera, isso tudo que vocês estão vendo aqui, a gente meio que já aprendeu a fazer. Não já aprendeu a fazer? Como assim, Lira? Você não me ensinou a fazer isso aqui? Já sim, vamos ver? Vamos construir agora. Ó. Primeiro, como que eu faço para fechar o pop-up? Eu não ensinei vocês a abrirem o pop-up? Ensinei. Como que a gente fez para abrir o pop-up? A gente fez assim, ó, pop-up.open igual a true. Então, como que eu faço para fechar o pop-up? Pop-up.open igual a false. Eu sei que você falou em casa, Pop-up.open igual a false. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fechar o pop-up, eu vou vir aqui, ó, pop-up.open igual a false. Pronto. Isso aqui vai fechar o pop-up para a gente. Tá bom. Além disso, o que ele tem que fazer? Além disso, ele tem que remover para a gente o botão iniciar chat da tela. Como é que a gente faz para remover alguma coisa? Olha só. Para adicionar o botão na página, a gente fez página.add botão iniciar. Para remover, eu vou fazer página.quê? Remove. Remove. Então, eu vou fazer aqui, ó.
página.remove o meu botão iniciar. Tá vendo? Meu botão iniciar. Então aqui ele adicionou, lá embaixo ele adicionou o botão iniciar, aqui eu mandei ele remover o botão iniciar. Vamos ver se isso que a gente fez até agora está funcionando. Para eu ver se isso aqui está funcionando, eu tenho, lembra, a gente fez edições na página dentro da nossa função. O que eu tenho que fazer sempre que eu faço edição na página dentro da nossa função? Eu tenho que, rodar um página.update. Por quê? Porque você acabou de editar a página dentro da sua função, então você tem que botar um página.update. Então, se eu chegar agora e rodar isso aqui, vamos ver, iniciar chat, vou botar aqui, Lira, e vou clicar em entrar. Entrar, tá vendo? Ele sumiu com o pop-up e sumiu com o botão dali. Agora, ele está armazenando a informação do nome usuário. Tanto que, se dentro da função eu colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui, print nome usuário. Nome usuário. Botei aqui um print nome usuário, só para a gente ver quem é o usuário. Olha só, vou entrar, rodar o código de novo aqui, iniciar chat. Fico olhando aqui embaixo no meu terminal, olha, Lira. Entrar. Olha lá. Ele diz para mim as informações que estão no campo nome usuário. Olha que legal aqui, olha que legal aqui. Ele diz aqui para mim, o label era escreva seu nome e o valor dele é Lira, tá vendo? O valor dele é Lira. Então, se eu quiser pegar o nome do usuário mesmo, eu tenho que pegar o campo valor desse cara nome usuário aqui. Então, campo valor não, né? O campo é, peraí, o nome do campo é value em inglês, tá vendo? Value. Então, se eu pegar o nome usuário ponto value, ele vai me dar o nome do usuário propriamente dito, o texto Lira. Isso aqui é o nome do usuário. Quer ver? Vamos rodar o código agora. Rodei o código agora, iniciar chat, vou botar aqui, Lira, e vou dar um entrar. Quando eu der um entrar, olha lá o que aparece aqui para mim, Lira. Tá vendo? Por que Lira? Porque eu mandei para ele printar o nome usuário ponto value. Então, Lira, como que você sabia que eu tinha que pegar o ponto value? Eu não sabia. Eu printei o nome usuário, vi quais eram os parâmetros, aí ele falava lá, o parâmetro value é onde fica armazenado o nome do usuário, o texto mesmo. Então, ponto value para pegar a informação dele que está ali dentro. Tranquilo até aqui, galera? Renan, pode abrir o chat, por favor. Abrindo. Galera, eu quero saber, até aqui, tranquilo? Deu para entender? Fez sentido? A gente só adicionou funcionalidade para o nosso botão de entrar no chat. A gente fechou o pop-up, tirou o botão iniciar e descobriu que a gente está conseguindo pegar o nome do usuário. A gente está pegando. Agora a gente tem que fazer esses outros dois aqui, criar o campo de enviar mensagem e o botão de enviar mensagem. Tá bom? Então é isso que a gente vai ter que fazer aqui agora. Mas eu quero saber se até agora deu para entender, fez sentido, estão conseguindo acompanhar, não estão conseguindo acompanhar? Diz aí para mim, tá tranquilo, tá suave? Digam aí para mim. E aí, Renan, o que a galera tá falando? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável, Nossa, tá então suave. Tá de boa, Tá de muito boa, maneiro, você é muito louco. maneiro. Então a galera tá curtindo, tá conseguindo entender. Surgiu alguma dúvida? Surgiu sim, anotei uma aqui, então vai lá, manda aí. Da Clara024. Lira, poderia explicar o ponto value novamente? A Clara024 achou o ponto value um pouco confuso. Claro, olha só, vamos lá. Quando eu boto para ele o campo nome usuário aqui, esse nome usuário aqui é o campo, tá vendo? É o campo que o usuário vai preencher. Dentro desse campo, você tem várias informações. Eu tenho o campo, eu tenho qual texto está escrito no campo, qual o label do campo. Eu tenho a informação que o usuário preencheu dentro do campo. Como que eu faço para pegar a informação que o usuário preencheu dentro do campo? Não sei. Então, o que você faz? Você printa o campo, o nome usuário, tá vendo? E aí, quando você... E aí roda o seu código, E aí, quando você roda, ele diz aqui para você, olha só, aqui, eu sei que tá pequeno, eu vou tirar daqui e vou colar aqui em cima só para você ver. Ele printou para mim ali, isso aqui, ele printou para mim ali, isso aqui, O campo nome usuário é um text field que tem o label igual a escreva seu nome, que tem o value igual a Lira, ou seja, o valor dele é igual a Lira. O que significa que o atributo, né, o campo value do nome usuário é o texto Lira. Então, se eu botar aqui print nome usuário.value, isso daqui vai me dar o nome do Lira. Quer ver? Vou chegar aqui agora. Vou rodar de novo. Iniciar o chat, Lira. E aí, quando eu clicar em entrar, ele vai dizer para mim aqui, o nome do Lira, como está aqui embaixo. Tranquilo? É isso. Surgiu mais alguma dúvida, Renan? Sim, Dragon perguntou. Na verdade, ele falou, né? Não entendi a parte de remover o botão, Lira. Lira, não entendi o remover o botão. Basicamente, galera, o remover o botão, por que a gente precisa remover o botão iniciar? Porque se eu não remover o botão iniciar, olha o que vai acontecer, Tirei ali e remover o botão iniciar. Eu vou botar aqui, Lira, entrar. E aí no nosso chat vai continuar tendo o botão iniciar chat. Mas eu não quero que esse botão continue aqui. Eu quero que esse botão, depois que eu entrar no chat, eu quero que esse botão saia daqui e apareça aqui aquele campo, escreva a sua mensagem e o botão de entrar. Por isso eu preciso remover. E para remover, o que você faz?
Para adicionar, a gente fazia página.add e o cara que eu queria adicionar. Para remover, página.remove e o cara que eu quero tirar. É isso. Tranquilo? Ó, Guilherme perguntou. Vai lá, mais uma. A função de fechar pop-up não deveria ser escrita depois da função de abrir o pop-up? Tá, pergunta legal. Boa pergunta. Lira, a função de fechar o pop-up não deveria ser escrito depois da função de rodar, de abrir o pop-up? Excelente pergunta. E aqui tem uma pequena diferença. É o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o Python executava o código de cima para baixo? E aí, muitos de vocês devem estar pensando, pô, mas ele está executando isso daqui antes de executar isso daqui, não está fazendo muito sentido. Sim, mas repare o seguinte, esse cara é um cara especial. Tudo que está dentro de uma função é um cara especial. Por quê? Porque a função, o Python, ele não executa ela no momento que ele está lendo o código. Ele só executa ela quando você clica no botão, tá vendo? Sempre que você cria uma função, ó, criei a função entrar no chat, criei a função iniciar chat. Tanto faz a ordem dela. Você poderia botar iniciar chat antes ou entrar chat antes. Tanto faz. Por quê? Porque o Python ele não vai executar ela de cima para baixo. Ele só vai executar ela quando o usuário clicar no botão. Então, o que você precisa garantir é que a ordem de cliques que o usuário vai fazer está fazendo sentido. Então, primeiro vai rodar essa função iniciar chat, porque quando o usuário entra na tela, só tem o botão iniciar chat. Então, ele não consegue rodar essa função antes de rodar essa função, porque só tem esse botão daqui, que é o botão do iniciar chat, e aí ele vai clicar e vai rodar essa função. Depois que rodar essa função, aí ele vai conseguir clicar no botão que vai rodar essa função. Então, as funções, elas não executam na ordem que elas estão escritas no código. As funções, elas só executam quando o usuário executa a função, quando o usuário clica no botão que executa a função. Foi excelente essa pergunta. Ótima pergunta. Tranquilo? Tranquilo. Boa, Renan. Pode fechar o chat, então, por favor. Renan, quantas pessoas temos ao vivo agora? No momento, nós temos 6.600 pessoas. 6.600 pessoas. Estou gostando de ver. A galera tá, porra, engajada, 6.600. Só que sabe qual é o problema? Que eu já sei qual vai ser. Quantos likes tem? 3.500, Lira. Sério mesmo? Sério? 3.500 é metade da galera. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Sacanagem. É porque amanhã já é sexta-feira. E aí a galera acha que eu não posso fazer aposta e aí já não vai dar like mesmo. Ih, não. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Ó. Atenção, a aposta de hoje é 6.600? 6.600. Se vocês, presta atenção, se vocês baterem até o final da aula 6.300 likes, tem que ser 6.300, tá? 6.300 likes, todo mundo tem que dar like. Se bater até o final da aula 6.300 likes, eu vou deixar essa aula, e não só essa aula e as outras aulas também, até domingo no ar. Até domingo, então não vai ser até sexta, até domingo, essa aula e as outras aulas. Mas tem que bater 6.300 likes. Todo mundo no canal tem que dar like, não tem jeito. Cria a conta no YouTube para dar like, se vira, dá like. O chat tá fechado, né? Tá fechado. Beleza. Então, o chat tá fechado, você não tem nada para fazer agora, a não ser dar like. E aí, vamos lá, vamos seguir agora a aula. Bom, galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar essas duas coisas aqui, ó. O campo de enviar a mensagem e o botão de enviar a mensagem. Bom, para eu criar esses dois caras aqui, você pode criar eles aqui dentro da função direto, ou você pode criar eles fora da função e usar dentro da função. Eu gosto sempre de criar o cara fora da função e eu uso ele dentro da função. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, o campo da mensagem, beleza? E a gente vai criar aqui o botão enviar de enviar mensagem, tá bom? Então, o campo da mensagem e o botão enviar. O campo da mensagem, a gente já aprendeu a fazer. É um campo de texto. Então, ft.textField, cujo label dele, né, o textinho que vai estar nele, vai estar lá. Escreva sua mensagem aqui. Beleza? E o botão enviar mensagem, ele vai ser um elevated button. Ponto, elevated button, com texto enviar. E aí, eu vou adicionar esses dois caras no nosso, quando a gente for entrar no chat. Quando eu clicar para entrar no chat, eu vou adicionar esses dois caras na tela. Então, eu vou fazer, ó, página.add, campo mensagem. E vou fazer também um página.add, botão enviar. Botão enviar. Tá vendo? E aí, eu vou rodar o código agora. E ele vai, ó, iniciar o chat. E aí, agora eu vou botar aqui, ó, Lira. E vou clicar aqui, ó, entrar. E olha lá. Escreva sua mensagem aqui e o botão de enviar. Tá vendo? Escreva sua mensagem aqui e o botão de enviar. Qual é, galera? Lira na área. Tá vendo? E aí agora tem o botão enviar aqui. Qual o problema disso daqui? O problema disso daqui, vocês já estão vendo, é que lá no nosso gabarito, a gente tinha o campo de enviar a mensagem aqui e o botão de enviar do lado.
E aí eu vou responder a pergunta que vocês me perguntaram antes. Lira, como é que eu faço para acertar o posicionamento das coisas na tela e tudo mais? Por padrão, quando você adiciona as coisas na tela, o flat, olha só, ele adiciona uma embaixo da outra. Então eu tenho o texto, o campo de mensagem e o botão de enviar. Por padrão, ele adiciona as coisas em formato de coluna, uma embaixo da outra. Se eu quiser colocar uma do lado da outra, você tem que falar para o flat o seguinte: flat, eu quero que esses dois caras estejam na mesma linha. Então, na hora de adicionar aqui na página, eu vou adicionar aqui a minha linha de mensagens, tá vendo? A minha linha de mensagem. Eu não vou adicionar individualmente cada coisa, eu vou adicionar a minha linha de mensagem. E aí eu tenho que criar essa linha. Então, eu vou dizer assim, ó, a minha linha de mensagem, ela vai ser um ft.row. Uma linha, tá vendo? Uma linha. E aí você passa dentro dessa linha o que você quer que esteja ali dentro. Só que, no nosso caso, a gente quer que estejam dois caras ali dentro. Eu quero o campo de mensagem e o botão enviar mensagem. Não é isso que a gente quer? A gente quer esses dois caras ali dentro. Então, a minha linha de mensagens, a linha que vão ter as informações de mensagem, isso aqui é uma linha, um row, tá vendo? Row em inglês é linha. E eu vou adicionar nele dois caras. Então, uma lista de informações. Por isso tem o colchete, uma lista de informações. O campo mensagem e o botão mensagem. O botão de enviar, tá vendo? O campo mensagem e o botão de enviar. Olha só, se eu salvar agora e rodar o código, iniciar o chat, Lira, entrar, tá lá o campo de enviar e o botão enviar. É assim que você acerta o posicionamento das coisas na tela. Você coloca elas dentro de uma linha ou dentro de uma coluna e adiciona eles na sua página. Página.add, a linha de mensagens, tá vendo? A linha de mensagem. Então, a gente adicionou agora no nosso chat a linha de mensagem, no nosso aplicativo a linha de mensagem. Só que o que acontece? Se você reparar, falta um carinha aqui, tá faltando um cara que talvez vocês não visualizem de primeiro. O que tá faltando aqui no nosso chat? Tá faltando, galera, ó, a gente tem um texto, eu tenho aqui o campo de mensagens, eu tenho o botão enviar, mas aonde ele vai adicionar a minha mensagem quando eu clicar no botão enviar? Ele tem que adicionar aqui em cima em algum cara. Então a gente tem que criar o nosso chat efetivamente, né? Ou seja, o espaço de conversas do nosso chat, onde vai aparecer uma mensagem embaixo da outra. Então a gente precisa criar aqui também o nosso chat, que vai ser, na verdade, uma coluna vazia, não vai ter nada dentro dele, ele vai ser uma coluna que ele começa vazio. Então, antes de eu adicionar a minha linha de mensagens, tá vendo? Antes de eu adicionar a minha linha de mensagens, antes desse cara aqui, eu vou adicionar o nosso chat. O que é o nosso página.add chat? O que é o nosso chat, Lira? Se você rodar o código, você vai ver que não vai mudar nada. Visualmente, não vai ter nenhuma diferença. Tá igual aqui, não mudou nada. Só que quem é esse nosso chat aqui? Esse nosso chat é uma coluna onde dentro dela vão aparecer os textos do chat. Então, o usuário escreveu alguma coisa, onde vai aparecer essa alguma coisa? Dentro do chat. O outro usuário entrou no chat, onde vai aparecer a mensagem fulano de tal entrou no chat? Dentro do chat. Então, o chat é uma coluna que começa vazia, tá vendo? Começa vazia, e que ele vai adicionando coisas ali dentro à medida que eu vou evoluindo no chat, à medida que eu vou avançando no chat. Você pode botar o chat antes ou depois da linha de mensagem. Eu quis colocar ele antes aqui. Se você quiser colocar depois, fica a seu critério, mas eu quis colocar ele antes aqui, beleza? Então, quando um usuário agora adicionar uma mensagem no chat, enviar uma mensagem mesmo, porque a gente ainda vai ter que criar essa funcionalidade, essa mensagem vai ser adicionada aonde? Vai ser adicionada no nosso chat. Fez sentido, galera? Tranquilo? Renan, abre o chat para mim, por favor. E eu quero saber, galera, fez sentido? Deu para entender? A única coisa que a gente fez agora, desde a última vez que eu perguntei até agora, foi a gente colocou o campo de mensagem e o botão dentro de uma linha e adicionou uma coluna para ser o chat, tá vendo? Então, só organização visual de coluna, linha, isso assim, isso assado, para a gente poder adicionar as informações ali dentro. E com isso a gente completou essa função entrar no chat. E aí agora a gente vai ter que começar a fazer as outras funcionalidades. Mas eu quero saber, até agora, deu para entender? Tá suave? Deu para acompanhar? Fez sentido isso tudo que a gente fez aqui? Não fez sentido? Digam aí para mim. Primeiro, se vocês entenderam ou não. Se achou difícil, mas entendeu? Fala, pô, legal, Lira, entendi, achei difícil, mas entendi. E aí depois manda a sua dúvida. Diz aí, Renan, o que a galera tá mandando aí? Ó, tá um cheveiro, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. De buenas, tranquilo de buenas, cheveiro, não sei o que é. Cheveiro eu não sei também. Suave. Suave, tranquilo. Então a galera conseguiu entender. Sim, mas já pesquei dúvida. Mas teve dúvida, então vai lá, manda dúvida. Marcos Duarte perguntou, Lira, então a função tem que ser sempre criada antes da variável? Lira, então a função sempre tem que ser criada antes
da variável? Não, a variável a gente está criando ela antes da função, mas não tem problema, tá? Lembra, a função ela só executa depois. Então eu poderia ter criado isso daqui depois? Poderia, mas eu sempre gosto de criar os campos antes das funções, a não ser, tipo, por exemplo, o botão. O botão, como eu vou ter uma função associada a esse botão, a função do botão eu boto antes dele, entendeu? Essa é a lógica. Mas foi boa pergunta. Vai lá, o que mais, Renan? O Augusto perguntou, Lira, pode explicar, por favor, o ponto row novamente? Lira, pode explicar o ponto row novamente, que eu achei meio confuso? Posso sim, olha só. A gente aqui, quando você adiciona as coisas no chat normalmente, vamos lá, quando você adiciona as coisas no chat normalmente, ó, aqui, ó, eu adicionei as coisas no pop-up. Sempre vem uma coisa embaixo da outra, por padrão. Vem o título, embaixo vem o campo, embaixo vem o botão. Sempre vem por padrão. Mas o que a gente quer? Eu quero que, nesse caso específico aqui da mensagem, eu tenho o texto e do lado do texto o botão. Eu não quero o texto e embaixo dele o botão. Se eu quisesse embaixo, era só adicionar normalmente. Mas eu quero do lado dele o botão. Como eu quero do lado dele o botão, você vai adicionar esses dois caras numa linha do Python, numa linha, num row, num flat.row. E aí, o ponto .row, ele vai ter uma lista de informações dentro dele. Ele vai ter várias informações dentro dele. Ele pode ter o campo de mensagem, o botão de enviar, várias coisas. Você pode botar quantas coisas você quiser ali dentro. Mas é uma lista de itens. Não é um item só, são vários itens. Então, como é uma lista de itens, dentro do row, você passa para ele, entre colchetes, quais são os itens que você quer colocar dentro dele. Eu quero botar o campo mensagem e o botão enviar. Se eu invertesse essa ordem aqui, ia aparecer primeiro o botão e depois o campo. Como eu coloquei primeiro o campo e depois o botão, eles aparecem primeiro o campo e depois o botão. Tranquilo? Mais uma? Mais uma, pode mandar. Lira, o Lucas perguntou, Lira, o parâmetro que você coloca nos devs tem alguma lógica ou são somente nomes que escolheu e por isso estão em português? Boa pergunta. Porra, que pergunta boa. Lira, esses parâmetros que você está botando aqui dentro do def, tá vendo? Esses parâmetros aqui, tem alguma lógica ou você está botando o nome em português porque você quer, porque a gente está falando aqui em português? Eu estou colocando o nome aqui em português porque a gente está em português. Você pode colocar o nome que você quiser aqui dentro. Mas o nome que eu coloquei aqui é um nome intuitivo. Eu coloquei o nome desse parâmetro aqui de página, mas se você for ver um código de alguém fazendo em inglês, eles vão botar de page, provavelmente, tá? Mas por que eu botei o nome de página? Porque esse parâmetro é a nossa página. Eu adiciono na página alguma coisa, eu adiciono na página outra coisa. Essa página que você está vendo aqui é essa página que está vindo no parâmetro. Os botões, a gente não precisa fazer nada com o evento, tá vendo? A gente não precisa fazer nada. Mas isso aqui é o evento de clique. É o evento que o usuário clicou no botão. Se você quisesse editar esse evento, fazer alguma coisa com ele, além de rodar as suas funções normais, você ia usar esse evento, por isso que eu chamei ele de evento. Você vai ver muito código chamando esse cara de E. É de event, né? De evento em inglês. Mas eu chamo de evento porque eu acho mais intuitivo saber que esse cara é um evento, entendeu? Mas excelente pergunta. Tranquilo? Tranquilo. Boa. Então, Renan, pode fechar o chat. Fechando. E vamos lá. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Agora, a gente já adicionou todas as informações no nosso chat e a gente já está pronto para começar a enviar as nossas mensagens. Olha só, se eu rodar o meu código aqui, eu vou iniciar o chat, vou botar aqui Lira, vou mandar entrar e ele vai aparecer aqui bonitinho. E aí agora vocês já conseguem adicionar uma mensagem no chat. A gente já aprendeu, agora a gente vai aprender a adicionar uma mensagem no chat. Como a gente vai fazer isso? Vai ser por meio do botão enviar. O botão enviar, por enquanto, ele não faz nada. Se eu escrever uma mensagem lá, ele não faz nada. Eu quero agora que ele vai fazer o quê? Ele vai enviar uma mensagem. Ele vai enviar a mensagem. É o botão enviar... Não, desculpa. On-click, né? O on-click dele vai ser o enviar mensagem. Enviar mensagem. Vai ser a função enviar mensagem quando eu clicar nesse botão aqui. Então, eu vou, antes desse botão, criar a função enviar mensagem, que vai receber um evento, porque ela é um botão, todo botão recebe esse evento. E aqui eu vou dizer o que eu quero que ele faça quando eu clicar no enviar mensagem. O que eu quero que ele faça quando eu clicar no enviar mensagem? Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele pegue o texto do campo mensagem, não é isso? E adicione esse texto do campo mensagem no nosso chat, não é isso que eu quero que ele faça? Que ele adicione o texto do campo mensagem no nosso chat. Então, eu vou fazer assim, ó. O texto do campo mensagem é quem? Preste atenção. O texto, quando você preenche um text field, o texto do nome usuário, do campo do nome usuário, era o quê? Era nome usuário.value. Tá vendo? Então, o texto do campo mensagem, então eu vou botar aqui, ó, o texto do campo mensagem, ele é o campo mensagem.value, não é isso? Campo mensagem.value, esse cara é o texto que está ali dentro do campo. Esse aqui é o texto do campo mensagem.
Beleza? Igual o texto do campo nome usuário é nome usuário.value. Tá bom? Então, esse aqui é o texto do campo mensagem. O que eu quero fazer com esse texto? Eu quero adicionar esse texto aqui no meu chat. Então, eu vou fazer como isso? Eu vou fazer assim, ó, chat.controls.append. Você está adicionando, append. Quando você adiciona alguma coisa numa lista, você faz um append. Isso aqui é uma coluna, tá vendo? Igual a linha tem uma lista de informações, a coluna também tem uma lista de informações. É que quando você cria ela vazia, a lista de informações dela está vazia. Mas para você adicionar ela, você faz assim, chat, que é o cara que você tem, .controls.append, para você adicionar um item nessa lista. Qual item eu quero adicionar nessa lista? Um texto, um texto normal, um ft.text com o texto do campo da mensagem. Então, eu vou adicionar aqui nessa lista um ft.text com o texto ali dentro, que vai ser o texto que está no campo mensagem. O texto que está no campo mensagem, tá vendo? O texto que o usuário preencheu. É isso que eu quero adicionar aqui dentro, não é? O texto do campo mensagem. Vamos ver como é que ficou isso aqui até agora? Só que repara o seguinte, isso daqui você está fazendo uma edição na sua tela, não está fazendo? Uma edição na sua tela? Se você está fazendo uma edição na sua tela, você tem que fazer um página.update para ele atualizar, porque você está editando a sua tela dentro da função. Lira, mas e se eu esquecer de botar o página update? Lira, eu nunca vou decorar isso. Se eu esquecer, não tem problema, olha só. Se você esquecer, você vai rodar o seu código, vai iniciar lá o seu chat e tal, não sei o quê. Quando você escrever aqui qualquer coisa, e clicar no botão enviar, ele não vai mudar nada visualmente aqui. Ele está rodando a função do botão enviar. Mas ele não está mudando nada visualmente. Por que ele não está mudando nada visualmente? Porque você esqueceu o página.update. Então, se você esquecer, o máximo que vai acontecer é que alguma coisa não vai estar funcionando, você vai falar, opa, se não está funcionando, eu esqueci alguma coisa ou fiz alguma coisa errada. Aí você vai olhar para cá e vai falar, aqui eu estou editando o meu cara lá. Se eu estou editando um cara visualmente, eu tenho que atualizar minha página, esqueci de fazer isso. E aí você vai rodar o código de novo, e preste atenção, você vai lá, e agora quando você escrever aqui, ó, qual é, galera? Ele vai adicionar o texto, qual é, galera, lá no meu chat, olha. Estou online no chat. E aí? Tá vendo? E ele tá mandando a mensagem. Tá vendo? Então, com isso, a gente já tá adicionando informações no nosso chat aqui. Tem alguns problemas acontecendo. Primeiro de tudo, o nosso campo de mensagem aqui, o nosso cara da mensagem aqui, ele não tá limpando, cara. Não tá limpando, tá vendo? Que você envia a mensagem, ó. Tá vendo? Ele envia a mensagem e fica assim. Segundo problema, o texto não diz quem enviou a mensagem, não diz que foi o Lira que enviou a mensagem. Ele não está me falando quem foi o cara que enviou essa mensagem, tá vendo? Não está falando. Então a gente vai ter que corrigir esses dois problemas aqui, mas antes de corrigir esses dois problemas, eu quero saber se até agora está suave. Quais são os dois problemas que eu vou ter que corrigir? Ó, presta atenção. A gente vai ter que colocar o nome do usuário na mensagem. A gente não colocou ainda. E a gente vai ter que limpar o campo mensagem. O campo mensagem é o campo onde o usuário escreve a mensagem. A gente vai ter que limpar o campo mensagem depois que ele enviar a mensagem. Mas eu quero saber se até agora vocês conseguiram entender. Então, Renan, abre o chat para mim, por favor. E quando o Renan abrir o chat, eu quero que vocês me digam aí. Deu para entender? Fez sentido? Deu para acompanhar? Eu quero saber se vocês estão conseguindo entender tudo isso que a gente fez. Porque depois que a gente fizer isso, galera, a gente vai estar um passo de finalizar o nosso projeto. Vai ser o passo mais revolucionário. Vai ser todo o back-end, a estrutura de comunicação entre páginas diferentes e assim vai. Beleza? Mas eu quero saber se até agora vocês conseguiram entender. Então diga aí para mim, fez sentido? Deu para entender? Deu para acompanhar? E aí, o que a galera tá falando, Renan? Pessoal, de boa, deu sim, maravilhoso, faz sentido, ó. De boa, maravilhoso, fez sentido. Então a galera tá entendendo. Surgiu alguma dúvida, Renan? Surgiu sim, ó. Já separei uma aqui do Manda lá. Caio. Caio perguntou, Lira, não entendi muito bem o que é esse ponto append. Lira, o que é esse ponto append que você colocou aqui? Ponto append é o seguinte, quando você tem uma lista de informações no Python. Por exemplo, eu tenho uma lista de números aqui, uma lista com os números 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora, em outra linha de código, eu quero adicionar um cara nessa lista. Como que eu faço? Você faz lista.append, um número, 6. E aí, depois dessa linha de código aqui, você adicionou o número 6 na sua lista. Você poderia botar aqui o número 20 também. Ele adicionou o número 620 nessa lista também, entendeu? Depois do ponto append. Então, ponto append, ele adiciona um cara numa lista. No nosso caso aqui, ponto append está adicionando o texto que o usuário escreveu no nosso chat. O nosso chat,
ele tem uma lista de informações dentro dele, tá vendo? Igual a linha aqui, ó. Igual a linha tinha uma lista de informações dentro dele, nosso chat também tem. Então, o ponto append, ele adicionou a informação dentro do nosso chat. É isso. O que mais, Renan? Diz aí. Ó, a Laura perguntou, Lira, então quer dizer que sempre que eu for rodar uma função, vou precisar usar o update? Lira, quer dizer que sempre que eu for rodar uma função, eu vou precisar usar o update? Cara, quase sempre. Sempre que a sua função fizer uma edição visual na tela, você vai ter que fazer o ponto update. É que, por exemplo, se essa função só envia um SMS para alguém, ela não faz uma edição visual na tela, ela enviou um SMS para alguém. Ela enviou um e-mail para alguém, não fez uma edição na tela, então você não precisaria do update. Mas você pode sempre colocar, porque não vai dar problema nenhum. Entendeu? Show. Mais uma? Ó, tem sim, mas, Lira, só falar pro pessoal para perguntar coisa de agora. Lembrando, galera, pergunta coisa do que a gente está falando agora. Se perguntar coisa lá do início da aula ou coisa que a gente nem vai ver, aí não faz sentido, né? Vai lá. Ó, separei uma aqui do Jonathan. Jonathan falou, Lira, tá muito legal. Queria saber se teria como utilizar o Enter ao invés de clicar para confirmar. Lira, tem como utilizar o Enter aqui no campo de mensagem, ao invés de clicar no botão enviar para confirmar, ou ter as duas opções? Tem sim. Como que você faz isso? Pode fechar o chat, Renan. Fechamos. Foi boa pergunta e eu já vou até ensinar. Como que você faz isso? Você aqui passa dentro do campo mensagem, tá vendo? O campo de texto. Sempre que você quer enviar as informações do campo de texto com o Enter, você passa aqui dele a função onSubmit. onSubmit. E no onSubmit, você bota a função que você quer, tá vendo? A função enviar mensagem é a função que você quer no onSubmit, tá vendo? A função tá aqui no onSubmit. A mesma função do seu botão, tá vendo? A mesma função do seu botão. Vou dar um Enter aqui só para vocês visualizarem. A mesma função do seu botão. Beleza? Então isso aqui vai funcionar também, tá bom? Sem problema nenhum. Se eu rodar aqui, vamos ver se ele já funciona direito. Ah, lógico. Tem só um detalhe. Quando você faz isso daqui, preste atenção. Quando você faz isso daqui, para esse botão funcionar, ele precisa saber quem é a função enviar mensagem. Então, quando você faz isso daqui, o seu campo da mensagem tem que vir igual no botão, tá vendo? Igual no botão, a função vem antes do botão. Então, a função agora tem que vir antes do seu campo, tá vendo? A função agora tem que vir antes do seu campo. Por quê? Porque você está usando essa função aqui para o seu campo. Então, respondendo a pergunta do cara que perguntou aí, é assim, ó. E aí agora, se eu chegar aqui agora e escrever minha mensagem, qual é a Lira? E dei Enter, ele manda a mensagem do qual é a Lira. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos agora fazer as coisas que estavam faltando a gente fazer. Falta a gente limpar o campo de mensagem e colocar o nome do usuário na mensagem. Para colocar o nome do usuário na mensagem, é fácil. A gente já viu que o nome usuário vem do nome usuário ponto velho. Aqui está o nome do usuário. Eu quero concatenar ele com o texto do campo da mensagem. Então, como que você faz para concatenar esses textos? Você pode fazer assim, ó. Você pode criar o que a gente chama de uma F-string. O que é uma F-string? É um texto, tá vendo? Que você passa ele entre aspas, só que antes das aspas, você bota um Fzinho nele antes. O que isso permite você fazer? Isso permite, dentro desse texto, você juntar textos normais com textos que estão vindo de valores do Python. Então, eu posso juntar o texto, por exemplo, usuário, 2 pontos, e entre chaves, você passa o nome do usuário, ponto velho. Então, isso daqui vai ser, o texto vai virar usuário, e esse valor que está aqui dentro é um valor dinâmico, é um valor que muda de acordo com o que o usuário está preenchendo. E aí eu posso botar aqui, ó, usuário, isso aqui, mensagem, 2 pontos, e entre chaves, a mensagem do usuário. Tá vendo? Então, isso permite você criar um texto personalizado, tá vendo? Você bota F e entre aspas, tá vendo? Entre aspas o texto, como se fosse escrever um texto normal. Só que aí você bota as variáveis que você quer exibir no seu texto entre chaves para ele saber que aquilo é uma variável do Python e não um texto normal, tá vendo? Então agora vai aparecer pra gente usuário, 2 pontos, o nome do usuário, mensagem, 2 pontos, a mensagem que ele enviou. Quer ver? Vamos visualizar isso aqui, ó. Rodei o código, vou entrar lá no meu chat. Qual é, galera? Olha lá, usuário Lira, mensagem, qual é, galera? E aí? Usuário Lira, mensagem, e aí? Só que no meu texto, eu não quero que apareça usuário, 2 pontos e tal, não sei o quê. Eu quero que apareça o nome do usuário, 2 pontos, a mensagem que ele vai enviar. Então, o meu texto personalizado vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ser meu texto personalizado, ó. Nome do usuário, 2 pontos, e a mensagem que ele vai enviar. Tá vendo? E você bota isso dentro de uma F-string. O que é uma F-string? F, isso tudo entre aspas, tá vendo? Fzinho, isso tudo entre aspas. E aí ele faz o texto pra gente bonitinho, tá? Então isso daqui foi a primeira coisa que a gente fez, colocar o nome do usuário na mensagem. Então agora a gente tem a mensagem completa aqui, ó.
A mensagem completa está nessas 2 linhas de código aqui. Eu crio a mensagem e depois que eu crio a mensagem, eu adiciono ela no meu chat. Agora, a gente precisa limpar o nosso campo da mensagem. Para eu limpar o nosso campo da mensagem, como que eu faço para limpar ele? Bem direto ao ponto. Para limpar o campo da mensagem, você pega o campo mensagem, que é esse cara aqui, o campo mensagem, ponto velho, igual a texto vazio. Um texto vazio. Você está limpando o campo da mensagem. Beleza? Então, se eu chegar aqui agora e rodar o código, olha lá, iniciei o chat, Lira, entrei. Escreva sua mensagem aqui. Qual é, galera? Olha que legal, olha que legal. Tudo certo com vocês? E ele manda a mensagem para a gente aqui automaticamente. Já limpa aqui. Se você clicar a mesma coisa, qual é, galera? Clica aqui, ele já vai a mesma coisa e assim vai. Beleza? E aí, até para aproveitar isso que a gente fez, o que eu vou fazer agora? A única mensagem que está faltando aparecer ali no texto é a mensagem de quando o usuário entrou no chat. Então, aqui, quando entrou no chat, eu não vou querer printar o nome do usuário. Eu vou querer fazer isso aqui, ó. Eu vou querer isso aqui, ó. Eu vou querer adicionar o texto lá no meu chat. Igual a gente fez aqui no enviar mensagem, eu vou querer fazer exatamente igual. Então, aqui, ó, eu vou criar o texto. O meu texto vai ser o quê? Qual vai ser meu texto? O meu texto vai ser fulano entrou. Então, ó, vai ser uma f-string, que vai ser o nome do usuário, ponto velho, que é o nome do usuário, entrou no chat. Então, fulano entrou no chat. Tá vendo? Esse aqui vai ser meu texto. E aí, eu vou adicionar esse texto no meu chat, igual a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Ctrl+C, igual a gente fez aqui. Ctrl+C, vou vir aqui, ó. Ctrl+V. Eu vou adicionar no meu chat o texto. Que é esse texto aqui. Nome do usuário entrou no chat. Tá vendo? Esse usuário acabou de entrar no chat. Olha lá, se eu rodar o código agora, olha que legal. Rodei o código. Entrar no chat. Lira. Entrar. Lira entrou no chat. Qual é, galera? Tudo certo. Tudo certo. Tá vendo? E ele diz que eu entrei no chat e vai trocando as mensagens comigo. Agora, o que vai faltar a gente fazer, galera? Agora falta a parte mais revolucionária, assim, que é, beleza, isso tudo está funcionando no nosso computador. Como que eu faço para ele permitir vários usuários se comunicarem entre si? Como que eu faço para permitir, por exemplo, só para dar um exemplo, para eu ter uma aba aberta com um usuário, outra aba aberta com outro usuário, e eu mandar mensagem em uma e ele aparecer na outra, mandar mensagem na outra e aparecer na uma? Ele não faz isso atualmente, a gente não tem essa funcionalidade. A gente vai ter que criar os túneis de comunicação. A gente vai ver como isso vai acontecer. Mas antes disso, eu quero saber, deu para entender o que a gente fez até agora, galera? Digam aí para mim, fez sentido? Tá suave? Deu para entender? Basicamente o que a gente fez agora foi limpar o nosso campo de mensagem e criar o texto personalizado. Foi isso que a gente fez. Limpou o campo de mensagem e criou o texto personalizado com a f-string, beleza? E aí eu só apliquei a mesma coisa aqui para quando o usuário entra no chat também. Mas eu quero saber, fez sentido? Deu para entender? Deu para acompanhar? Estão conseguindo entender tudo? Está fazendo sentido? Digam aí para mim, por favor, no chat. E de acordo com a resposta de vocês, eu quero saber se realmente está fazendo sentido ou não. E aí, Renan, a galera tá falando, fez sentido? Conseguiu entender ou não? Ó, suave, no problem. Suave, no problem, tranquilão. Beleza, show de bola. E aí, surgiu dúvida? Sim, peguei uma da Mari. Então surgiu dúvida, então vai lá. A Mari falou, Lira, por que usa o chaves? Lira, por que você usa chaves aqui para selecionar dentro do texto, para dizer uma variável que vai estar dentro do texto? Isso aqui é uma regra do Python, tá, galera? As chaves no Python, elas são usadas para duas coisas. Para você criar dicionários, que a gente vai ver já já o que são dicionários, porque a gente vai precisar usar dicionários, e também para você colocar dentro de um texto sinalizando que aquele texto, que aquilo ali é uma variável. Uma regra do Python mesmo. Mais alguma? Tranquilo. Ó, deixa eu ver aqui. Pessoal, pediram de novo para perguntar coisa de agora, tá? Perguntem coisa de agora, tá, galera? Não fica perguntando coisa que não tem nada a ver, não. O Pedro Dutra perguntou, Lira, tem algum limite para nome de usuário? Se o nome for muito grande, ele não vai aparecer? Lira, tem limite para nome de usuário? Se o nome for muito grande, não vai aparecer? Não tem, não. Pode escrever à vontade, suave. Ó, Alex perguntou, como colocar o lugar de escrever o texto no final da página? Como colocar o lugar de escrever o texto no final da página? Lá embaixo da página, lá no final de tudo. Para você fazer isso, você vai precisar criar mais linhas e colunas na sua tela para ele poder aparecer lá embaixo. Eu não vou fazer isso porque eu acho que esse formato que está aqui do chat para gente está legal. Mas se você preferir, você pode botar ele lá no início da página e o usuário fica escrevendo. Mas eu entendi a pergunta. Ele aparecer lá no final da página. Mas é isso, você vai ter que adicionar linhas e colunas e definir outros parâmetros aqui das linhas e colunas. Olha só.
a coluna, você pode passar para ela várias informações, tá vendo? Uma dessas informações é a largura e a altura dela. Então, você pode botar os números aqui de largura, de altura, se ela vai aparecer no topo ou embaixo. Então, você tem que passar esses parâmetros aqui para ela. Ó. Altura, tanto. Largura, tanto. Posição do bottom dela, lá embaixo. Posição do right dela, lá embaixo, entendeu? E aí você vai editando isso. Então, se você quiser depois, minha sugestão, todo mundo que quiser edição visual na tela, eu vvou fazer algumas, mas não vou ficar fazendo tantas edições visuais, porque não vai ser o nosso foco aqui. Mas quem quiser depois, só tacar no Google lá, Flat Python, e dá uma olhada lá na lista de comandos que eles têm lá, que lá mostra certinho como é que você faz isso. Tá bom? Ó, bastante gente perguntando se dá para colocar data e hora. Lira, dá para botar a data e a hora que a pessoa está mandando a mensagem? Dá sim. Para você colocar a data e hora, você vai ter que importar uma nova biblioteca, que é a biblioteca DateTime. A biblioteca DateTime é a biblioteca que trabalha com datas e horas no Python. E aí você vai ter que usar 2 comandinhos da DateTime para você fazer isso, tá? De novo, eu não vou fazer aqui, porque aí eu vou ter que passar por toda a explicação de como é que funcionam datas e horas, como é que a gente manipula aquilo para poder ensinar direito para vocês, senão vai ficar só jogado aqui na tela. Então eu não vou mostrar aqui agora, mas é isso. Se quiserem, até não preciso nem esconder informação, não. Se chegarem aqui no nosso canal do YouTube mesmo e digitar lá Python Datas, vai ter um vídeo meu ensinando vocês a pegarem a data atual em formato de texto bonitinho. E aí vocês podem só incrementar aqui no texto de vocês, se vocês quiserem, tá bom? Então, quem quiser depois da aula pode fazer isso. Tranquilo? Tranquilo. Boa. Vamos lá, Renan, pode fechar o chat Fechando. E vamos seguir. Renan, faz o favor também. Claro. Esse notebook aqui, ele não tá na tomada. Bota ele na tomada aqui atrás, por favor. Aí bota na tomada branca aqui mesmo. Show. Tá. Agora, ó, o Renan antecipar vai aparecer aqui na tela, enquanto ele tá fazendo os rolês dele aqui. Mas vamos lá. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar esse túnel de comunicação, né? Então, ou seja, a gente precisa que o nosso código ele rode dos dois lados. Ele rode tanto na nossa tela quanto na tela de um usuário. Valeu, Renan, obrigado. E aí, para ele fazer isso, a gente tem que criar esse túnel. Para criar esse túnel, a gente vai precisar fazer um processo aqui um pouco diferente, que é um processo que a gente chama de PubSub. O que é o PubSub? Aqui dentro da nossa função, a gente em algum lugar da função, você pode escolher o lugar que você vai fazer isso, você tem que chegar e rodar o seguinte comando. Pubsub.subscribe. Tá? Esse aqui vai ser o comando que a gente vai ter que fazer. E esse comando do subscribe, ele vai dizer qual função nossa vai ser esse túnel de comunicação. Como assim, Lira? Túnel de comunicação, tá tudo muito confuso e tal. Então, vou explicar agora. Basicamente é o seguinte, isso aqui é um processo que a gente chama de WebSocket, né? Basicamente é o quê? É você criar, dentro de um site, um canal para 2 pessoas que estão no site conseguirem se comunicar entre si, trocando apenas o tipo de informação que você permite, só da forma que você permite. É assim que o WhatsApp, por exemplo, permite que 2 pessoas se comunicam. Ele cria um PubSub desse aqui, que cria essa estrutura de WebSocket entre o seu número e o outro número, ou seja, entre a sua conta e a outra conta do usuário, e tudo que você manda de informação passa por esse túnel, vai para o usuário, tudo que o usuário manda de informação passa por esse túnel e vai para ele. Então a gente vai precisar que todas as mensagens que a gente está enviando, tá vendo aqui, ó, todas as mensagens que a gente está enviando, e a mensagem de que um usuário entrou no chat, ou seja, todas as mensagens que aparecem no chat, elas sejam enviadas por meio desse PubSub aqui, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai criar esse túnel. Isso aqui é para criar o túnel. E para criar o túnel, você tem que dizer qual a função que vai permitir essa troca de informações. E a gente vai criar essa função. Então, eu vou chegar aqui e eu vou criar a função, por exemplo, enviar mensagem no túnel. Enviar a mensagem no túnel. E aí, a gente vai criar aqui, então, essa função enviar mensagem no túnel. Beleza? A gente vai criar essa função enviar mensagem no túnel. Essa função enviar mensagem no túnel, ela precisa receber as informações. Vou botar aqui, informações. As informações que ela tem que mandar lá para o outro lado do túnel. As informações que ela tem que mandar lá para o outro lado do túnel. E a gente vai usar essas informações que ela tem que mandar lá para o outro lado do túnel, beleza? E aí, dentro dela, a gente vai usar essas informações. Por enquanto, eu só vou mandar assim, ó, print informações. Então, por enquanto, eu não vou mandar ela fazer nada. Eu só vou mandar ele printar para a gente essas informações, beleza? Então, por enquanto, é isso. Então, aí você olha para cá e fala assim, pô, Lira, beleza. Por enquanto, ele não está fazendo nada. Sim. Só que olha o que eu vou fazer. Quando o usuário agora clicar em enviar mensagem, eu vou enviar no túnel
essa mesma mensagem que vocês estão vendo aqui, ó. Essa mesma mensagem aqui, ó, do texto campo mensagem. Como? Aqui dentro a gente vai fazer assim, ó. Página.pubsub.sendAll, porque no nosso caso, todo mundo que está conectado no chat, eu quero que receba essa mensagem. Então eu vou mandar um send all. E aqui no send all, eu vou mandar para ele esse texto do campo da mensagem aqui, ó, esse texto do campo da mensagem. E aí, o que vai acontecer quando você rodar isso daqui? Presta atenção, o que vai acontecer? Você vai falar, olha, eu quero enviar uma mensagem. Quando o usuário clicar no botão enviar mensagem, ele vai enviar no túnel essa mensagem para todo mundo. Todos os usuários que estiverem conectados no seu chat vão receber essa mensagem por meio do seu túnel, porque você disse que o túnel era essa função aqui. E esse texto campo mensagem é o que ele está passando para essas informações aqui. Então, quando ele printar as informações, ele vai printar para a gente o texto do campo da mensagem. Esse texto campo mensagem aqui que está indo no túnel. Quer ver? Vamos rodar o código. Ó. Rodei, vou iniciar o chat. Lira, entrar. Vou chegar aqui agora. Qual é, galera? Qual é, galera? E vou clicar aqui em enviar. Vou clicar aqui em enviar. Olha o que apareceu aqui embaixo. Lira, qual é, galera? Aonde está vindo esse print aqui? Ó? Aonde está vindo esse print? Esse print está vindo aqui nas informações. Ó. Eu posso botar aqui, ó, informações vindo no túnel. Tá vendo? Vindo no túnel. Olha só. Vou rodar de novo o código. Iniciei o chat. Lira. Qual é, galera? Olha só. Esse qual é, galera, que vocês viram aparecendo aqui na tela foi o normal que a gente já tinha feito antes. Olha lá. Qual é a galera vindo no túnel. Tá vendo? Esse cara que está aparecendo aqui embaixo, ele está vindo para a gente no nosso túnel de comunicação. Então, presta atenção. Ao invés de eu fazer esse processo de adicionar a mensagem do usuário na tela e tudo mais, aqui exclusivamente para esse usuário que a gente está usando agora, a gente vai ter que fazer esse processo aqui dentro do túnel do usuário, entendeu? A gente vai ter que fazer exatamente esse processo que a gente está fazendo aqui dentro do túnel. Porque esse processo ele não tem que acontecer só para mim. Ele tem que acontecer para mim, para o Renan, para você, para o Alexandre, para todo mundo que está conectado na tela. Deu para entender? Como que você cria esse túnel? É relativamente simples se você reparar. Você roda um pub/sub subscribe e passa para ele a função que vai ser a função que vai gerenciar o seu túnel. E aí, tudo que você quiser enviar para o túnel, ao invés de você executar ele aqui agora, você envia para o túnel por meio de um send all. Você envia as informações que você quer para o túnel por meio de um send all e ele manda as informações para lá, entendeu? E aí ele vai mandar isso daqui lá para o seu túnel. Fez sentido isso, galera? Eu sei que é confuso, isso aqui é confuso, é difícil. Eu mesmo, quando aprendi isso a primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é difícil mesmo. Mas eu quero saber se fez sentido na cabeça de vocês a lógica. A lógica são sempre 3. Primeiro, você tem que se inscrever num túnel com uma função. A sua função, ela tem que dizer o que vai acontecer quando ele receber uma informação. E agora, ao invés de você... Toda mensagem que você quiser enviar, ao invés de você executar ela aqui direto, você vai passar ela para o túnel por meio de um send all. São essas 3 coisas que você tem que fazer agora. Fez sentido isso, galera? Deu para entender? Diz aí, Renan. Abre aí para mim o chat, por favor. Ó, já está aqui aberto. Ó, o Rafael falou, rapaz, minha cabeça está queimando, mas tá minha massa. Cabeça está queimando, mas tá massa. É isso mesmo. Eu sei que isso aqui é um pouco difícil, porque é a primeira vez que vocês estão criando isso aqui. Isso aqui, galera, é um processo avançado, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês porque eu acho que vocês conseguem acompanhar. Mas isso aqui é um processo avançado. Isso aqui não é um negócio que você aprende na primeira aula de programação nem nada do tipo, não. Então, por isso que eu tô querendo mostrar para vocês. Ó, estão falando que bacana, tá mais bacana, ou menos, tá maneiro. Lindo. Beleza. A gente vai exercitar isso agora, porque a gente vai executar o túnel agora, beleza? Mas deu para entender. Pelo vídeo deu para entender. Beleza, mas diz aí, teve alguma dúvida? Diz aí. Ó, por enquanto tô mandando só, deu para entender. Se tiverem uma dúvida, manda aí, gente. Tá, beleza. Então, se a galera não mandou dúvida, pode fechar o chat, Renan. Fechando. Se a galera não mandou dúvida, não tem problema. Eu vou dar uma recapitulada no que a gente fez agora. Então, vamos lá. O que a gente fez agora? Ó? A gente basicamente fez o seguinte. Eu vou tirar as coisas e vou fazer de novo para a gente acompanhar. Olha só. O que a gente fez? A gente primeiro criou o túnel. Para eu criar um túnel de comunicação entre vários usuários do mesmo site, a gente tem que fazer um página.pubsub.subscribe. E dentro desse subscribe, você tem que passar a função, que vai ser a função que vai fazer a comunicação entre 2 usuários. Qual é a função que vai fazer a comunicação entre 2 usuários? A função enviar mensagem no túnel. Beleza. Aí você vai, então, criar essa função enviar mensagem no túnel. Enviar mensagem no túnel. E essa função, ela vai receber as informações de algum lugar e ela vai usar para o nosso... Ela vai usar aqui dentro, eu só botei um print, né? Mas ela vai usar aqui dentro essas informações para fazer alguma coisa. Tá bom? É isso que ela vai fazer. E aí, o que a gente quer que aconteça com essas informações? A gente quer que ele... Olha lá.
que ele não só envie essas informações, mas a gente quer agora que essas informações aqui da mensagem do usuário não apareçam só para o usuário. Eu quero que essas informações da mensagem do usuário sejam enviadas para o túnel. Então, agora, o texto do campo aqui, ó, o texto do campo mensagem, eu vou enviar para o túnel. Eu vou enviar para o túnel. Então, eu vou fazer assim, ó. PubSub. Não, página.pubsub.sendAll para eu enviar o texto do campo mensagem, enviar esse texto aqui para o túnel, para todo mundo receber essa mensagem. Foi isso que a gente tinha feito. Agora, o que a gente vai fazer? Ao invés de eu exibir, tá vendo? De eu adicionar alguma coisa no chat aqui no enviar mensagem, eu vou adicionar no chat, olha só, vamos fazer isso aqui, ó, só vou mudar isso aqui, ó, vou tirar o chat daqui e vou botar o chat aqui, adicionando as informações que estão chegando no túnel dentro do meu chat, tá vendo? Então agora, presta atenção, agora eu não vou mais adicionar a minha mensagem na tela, no chat, naquele chatzinho que aparece na tela, tá vendo? Eu não vou adicionar ele lá, aqui no meu campo enviar mensagem. Eu vou adicionar ele no enviar mensagem túnel. Por quê? Porque você vai colocar no enviar mensagem túnel tudo que você quer que aconteça para todos os usuários ao mesmo tempo. Então pensa, ele envia a mensagem para o usuário, enviou a mensagem para o usuário. No que ele enviou a mensagem para o usuário, eu quero agora criar um chat para todos os usuários que estão conectados. Se eu rodar o código agora, olha só, rodei o código. Iniciar chat, Lira, entrar. Ó, Lira entrou no chat. Qual é, galera? Apareceu qual é, galera? Igual estava aparecendo. Tudo certo? Igual estava aparecendo. Só qual é a grande diferença desse Lira, qual é, galera, tudo certo daqui? Que esse cara aqui agora, esse Lira, qual é, galera, ele está acontecendo para todos os usuários que estão conectados. Como que você consegue conferir isso? Se você rodar no formato de navegador, você consegue conferir no seu computador mesmo aqui, ó. Se você rodar isso no formato do web browser, que eu mostrei para vocês lá no início da aula, vou rodar no formato web browser. Ó, rodei no formato web browser, ele vai aparecer aqui, ó, no meu navegador, tá vendo? E aí, se você copiar esse link que está aqui, ó, e abrir numa janela anônima, olha só, vou dividir minha tela aqui para você ver as duas coisas, olha lá. Tô com os dois chats aqui, ó, o mesmo chat, só que em dois usuários diferentes. Um usuário na tela normal, um usuário na janela anônima. Se eu entrar aqui, ó, vou entrar aqui, tá com um zoom enorme aqui, né? Deixa eu até tirar um pouco desse zoom aqui. Pronto, ó, Lira. Entrei aqui com Lira. Lira entrou no chat. Esse cara aqui não tinha entrado no chat, então ele não recebeu nada. Mas agora ele vai entrar no chat aqui, deixa eu tirar um pouco do zoom dele também. Ele vai entrar no chat aqui com o nome Renan. Ó, Renan. Renan entrou no chat. Beleza. Agora, se eu mandar uma mensagem aqui, ó, qual é, galera? Essa mensagem tem que vir para o túnel aqui do lado, entendeu? Lira, mas não está aparecendo a mensagem no túnel aqui do lado. Sim, porque a gente tem que fazer ainda configurações, mas ela está vindo para cá, entendeu? Essa comunicação ela só é possível por causa do túnel que a gente criou aqui, entendeu? Por causa do túnel que a gente criou aqui. Esse túnel que a gente criou. Cadê? Esse túnel que a gente criou aqui. Beleza? Agora a gente vai ver como que eu vou fazer para ela aparecer aqui no Renan. Qual é, Lira? Porque, por enquanto, ela não está aparecendo para o Lira, tá vendo? Ela está aparecendo aqui, ó, no Renan, mas não está aparecendo aqui no Lira. Ah, não, qual é a galera do Renan chegou, tá vendo? Qual é a galera do Renan chegou. Por que não apareceu aqui? Foi uma bobeirinha. Porque aqui a gente editou a nossa tela. Se a gente editou a nossa tela aqui, o que eu tenho que fazer? Eu mesmo Lira esqueci. O que a gente tem que fazer sempre que a gente edita a nossa tela? Eu já ensinei para vocês. Eu sei que o chat está fechado, mas pode falar aí. Sempre que você edita a sua tela, você tem que rodar um página.update. Página.update, tá vendo? Então agora que eu coloquei isso aqui, vou rodar de novo, ó. Vou fechar aqui, vou fazer o mesmo processo de novo. Vou fazer o mesmo processo, ó. Fechei os dois, tá vendo? Fechei os dois. Pausa o seu código, ó. Se o código estiver rodando aqui ainda, uma dica. Sempre que você roda o código no formato web browser, ele não pausa automaticamente quando você fecha o navegador, ele fica rodando. Aí você vem aqui no terminal, ó, você vem aqui no terminal e aperta Ctrl C. Se você vier aqui no terminal e apertar Ctrl C, ele pausa, tá bom? E aí eu vou rodar de novo, olha só, agora o túnel vai estar pronto. Olha só, rodei, ele abriu aqui, ó, o meu navegador e eu vou abrir uma janela anônima do outro lado aqui, ó. Vou abrir a janela anônima do outro lado aqui e vou entrar no mesmo link. É só copiar o link e colar aqui do lado, ó. Entrei no mesmo link. Aí eu vou entrar aqui com o Lira, vou entrar aqui com o Lira e vou entrar aqui desse lado com o Renan. Com o Renan. E aí agora toda mensagem que eu mandar, qual é, Renan? Tá aí? Renan. Tá aí? Olha o que vai acontecer. Apareceu do outro lado. Tô sim, Lira. Falei. Tá vendo? Agora a gente conseguiu criar um túnel de comunicação entre duas páginas diferentes. E como que a gente fez esse túnel de comunicação, galera? Vamos lá, vamos voltar aqui para tudo que eu estava fazendo. Vou recapitular porque eu sei que é difícil. Como que a gente fez?
A gente criou o PubSub, a gente mandou ele enviar a mensagem agora, não no enviar mensagem normal, mas ele passar essa mensagem para o meu túnel, com o send all, para o meu túnel, e aí no meu túnel ele adiciona agora aquele texto lá no campo do usuário. A gente vai ter que fazer o mesmo, eu sei que está difícil, mas eu vou ter que fazer o mesmo procedimento agora para cá, para o texto do usuário entrou no chat. E aí a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Mas eu quero saber, deu para entender, galera? Fez sentido? É maneiro? Fez sentido? É legal e tal? Deu para entender agora como que a gente fez a comunicação? Criou o túnel e agora a edição que acontece na tela, de acordo com a mensagem, acontece dentro do túnel, porque ela acontece para todo mundo ao mesmo tempo, não só para um usuário. Tranquilo, galera? Fez sentido? Deu para entender? Deu para acompanhar? Eu sei que pode ser difícil, mas se você conseguiu entender, mesmo achando difícil, você pode falar: Lira, entendi, achei difícil, mas entendi, achei difícil, mas entendi. É isso que eu quero saber. Você conseguiu entender ou se você não conseguiu entender, entendeu? Deu para entender, fez sentido, tá tranquilo. E aí, Renan, o que a galera tá falando? Ó, fez sentido, caraca, isso é bruxaria. Isso é bruxaria, fez sentido. Muito bom, cara, vocês estão aprendendo a criar o WhatsApp, basicamente, né? Caraca. Vocês podem criar o WhatsApp agora, se vocês quiserem. Lira, acabamos de bater a meta de like. Bateu a meta de like? Acabamos de bater. Caraca, foi difícil essa, hein? Essa foi difícil. Mas tá bom. Dado que promessa é dívida, eu vou deixar todas as aulas até domingo e é bom que vocês vão poder revisar essa aula para treinar esse pedaço daqui também. Mas surgiu alguma dúvida, Renan? Você viu alguma dúvida aí? Ó. Fala aí. A Nayara perguntou: Lira, isso só vai rodar enquanto o host estiver online? Porra, boa pergunta. A Nayara perguntou o seguinte: Lira, isso só vai rodar enquanto o host estiver online, ou seja, enquanto eu estiver rodando o código no meu computador? Então, isso só vai rodar por enquanto, a gente está no seu computador, isso só vai rodar enquanto o seu computador estiver rodando esse sistema. E aí você consegue fazer essa navegação entre diferentes usuários. Agora, depois que você termina um projeto desse, o que você faz? O processo de deploy. O que é o processo de deploy? É você pegar o seu código e disponibilizar ele num computador que fica online 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é um servidor. Então, fazer o deploy num servidor. Tá? Obviamente não vai dar pra gente mostrar o processo todo de deploy no servidor aqui na aula, porque só o processo de deploy demora 1 hora, assim, e é chato pra caramba. Mas você pode dar uma pesquisada aqui no canal em processo de deploy, que tem aqui no canal, ou então você pode pesquisar no próprio site do Flex, que eles ensinam a fazer deploy. Você pode dar uma olhada lá também, que você poderia fazer isso, tá bom? Mas é assim que a gente manda, os sites ficam no ar. O que é o site no ar? O site da Hashtag Treinamento está no ar para todo mundo. Como que ele está no ar? Porque tem um computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, que está mantendo esse site no ar, entendeu? É isso. Ó, o Dário perguntou: Lira, como é que eu faria para mandar um anexo? Lira, como é que eu faria para mandar um anexo? Para mandar outro tipo de informação, você pode passar nessas informações aqui, ó, no Send All. No Send All você pode mandar texto, você pode mandar imagem, você pode mandar o que você quiser. Qualquer coisa do Flat, ó, ft.file, você pode mandar um arquivo, ó, file picker. Ele vai mandar um arquivo pro cara, entendeu? Então você pode mandar um arquivo, pode mandar um texto, pode mandar o que você quiser. Vai tudo no túnel, entendeu? Ó, o 04 perguntou: Lira, essas mensagens são criptografadas? Se não, tem como criptografar? Lira, essas mensagens são criptografadas. Se não tem como criptografar, por padrão, elas não vão criptografadas. Elas vão com texto normal. Tem como criptografar? Tem. Como que funciona o processo de criptografia? Funciona o seguinte: você tem uma chave e o usuário que está recebendo tem uma chave também. Ninguém mais tem essa chave, só vocês dois têm essa chave. Quando você manda uma informação, você passa essa informação, o texto que você está mandando, por um processo de criptografia usando a sua chave. Então, só quem consegue desfazer essa criptografia é o usuário final, porque ele tem a mesma chave que você. Se o cara não tiver essa chave igual a você, ele não consegue desfazer. É assim que funcionam os processos de criptografia, tá? Obviamente dá para entrar em mais detalhes, explicar melhor e tal, mas é assim. Então, você precisaria criar esse processo aqui. No nosso caso, a gente está criando, presta atenção, a gente está criando um chat público, né? Um chat que qualquer pessoa consegue acessar. Então não faz sentido criar um sistema de criptografia, porque eu quero que todo mundo consiga ver, igual o bate-papo da UOL, igual o chat aqui do YouTube. Todo mundo consegue ver, não tem nada aqui criptografado, porque todo mundo consegue ver, entendeu? Essa é a ideia. Mais uma? Última, manda lá. Ó, o Hiro colocou: Lira, teria como spamar uma mensagem? Lira, tem como spamar... Já tem gente querendo fazer merda aí, né? Já tem gente querendo fazer merda. Lira, tem como spamar uma mensagem? Tem. Você usa o conteúdo que eu ensinei lá na aula 1 de automação e automatiza o enviar a mensagem várias vezes para ele spamar. Aí você pode fazer isso. Mas eu não recomendo, porque isso aí não é coisa que se faz. Ficar spamando os outros não é coisa que se faz. Tá? Beleza, vamos lá, Renan. Pode fechar o chat. Fechando. Bom, galera, agora o que falta a gente fazer, galera? Falta um detalhe que vocês meio que já sabem fazer, que já está feito, na verdade, que é a mensagem que a gente envia de quando o usuário entrou no chat, essa mensagem daqui, ela
ainda assim está sendo adicionada aqui. Eu não quero que ela seja adicionada aqui. Eu quero enviar ela para o túnel, porque quando eu enviar ela para o túnel, ele vai adicionar isso aqui lá no túnel, tá vendo? Quando eu enviar para o túnel, ele vai adicionar lá no túnel. Então, se ele já vai adicionar no túnel quando eu enviar para o túnel, eu aqui, ao invés de criar o meu controle, eu vou mudar isso aqui para um página.pubsub.sendAll. E aí eu vou mandar para ele o meu texto. Então, eu vou mandar para o túnel o meu texto, ele vai adicionar no túnel o meu texto, no chat aqui, e vai atualizar a página. Vamos ver? Rodei o código aqui. Ó, rodei o código. Tararara, abriu aqui meu navegador. Ó, vamos fazer sempre aquele esquema. Abre o navegador e abre uma janela anônima para a gente ter 2 usuários entrando aqui, ó. Para a gente ter 2 usuários entrando. Beleza? Aí vou entrar aqui, ó. Pum e pum. Os 2 usuários aqui. Aí aqui vai ser o Lira. Ó, o Lira entrou. Quando eu entrei, preste atenção, apareceu, o Lira entrou no chat. Não apareceu aqui do lado, por que não? Porque esse usuário aqui não estava no chat ainda. Agora, quando o Renan entrar, Renan, apareceu aqui, ó, Renan entrou no chat. Então, eu, Lira, que já estava no chat, eu sei que o Renan entrou no chat. Se outra pessoa agora entrar no chat, a gente vai ver também. Então, ó, Lira, qual é, Lira? Qual é, Renan? Chegou? E, Lira, tu tá aí? Não, pô. Tô não. Quem tá falando é o fantasma. Tá vendo? Lira piadista até no testezinho do chat. Tá vendo? E agora vai para todo mundo. E aí vai tudo atualizando, tudo bonitinho, tudo atualizando, tá vendo? E aqui, ó, até o campo aqui do Renan depois atualiza, tá vendo? Atualizou tudo bonitinho, tá vendo? Porque tá todo mundo conectado. Tá todo mundo na página e todo mundo acessando, todo mundo conectado. Beleza? Então, por isso que agora isso aqui tá funcionando e a gente tem um chat agora que é possível se comunicar entre todo mundo, todas as pessoas que estão acessando esse chat e assim vai, assim vai. É maneiro ou não é maneiro? Renan, abre o chat para mim, por favor. Lindo. É maneiro ou não é maneiro, galera? Curtiu ou não curtiu isso daqui? Porra, isso daqui, galera, vocês conseguiram construir. E aí, repara, vocês conseguem com esse mesmo código rodar em formato de aplicativo, rodar em formato de site. Como que você criaria um aplicativo de verdade, um site de verdade a partir daqui? É o processo de deploy que eu falei para vocês. O processo de deploy, de disponibilizar ele no servidor, disponibilizar ele na loja da Apple, na loja do Android e assim vai, é isso que torna esse cara um aplicativo no fim do dia, porque esse código ele já é capaz de fazer isso. O código do aplicativo, você vai fazer ele o deploy sem esse comando aqui, com esse comando aqui de cima, com o comando do main, e o código do site você vai fazer com esse comando aqui de baixo, de exibir em formato de site. Tranquilo? Fez sentido, galera? Tá maneiro? Gostaram? Como é que tá aí? Fala aí, Renan. O que a galera tá falando? Muito louco, magia. Muito louco, magia, caraca, sensacional. Galera, então a galera curtindo muito, entendeu tudo. Surgiu alguma dúvida, Renan? Algumas aqui, ó, Lira. Ó. Vai lá, surgiu dúvida, então vai lá, manda aí. Moura colocou, Lira, seria possível colocar algum efeito sonoro como notificação? Lira, dá para botar efeito sonoro, dá para botar uma imagem de cada cor e não sei o quê? Dá, galera, dá para se rebuscar isso daqui muito mais. E aí você vai rebuscando. Por isso que eu falei, galera, depois deem uma olhada lá, é só chegar, galera, ó, só chegar no Google e botar assim, ó, Flat Python. E aqui no site do Flat, eles dão, ó, ainda tem vídeo nosso aqui ensinando, rapaz, Flat Python, e aí, ó, entra aqui, ó, e aí no site do Flat, eles vão mostrar para vocês aqui, ó, a documentação, eles explicam tudo direitinho, todos os tipos de controle que eles têm, todos os botões, tá vendo? Ó, tem muito mais botões que dá para você usar, muito mais coisas de navegação, ó lá, botão, input, ó lá, vários alertas, aí dá para fazer alerta diferente, com banner, tá vendo? Gráficos, animações, dá para fazer várias coisas aqui, entendeu? Mas, no caso aqui, como eu tenho que simplificar de alguma forma, né, para poder trazer para vocês, é isso. Mais alguma, Renan? A Eliane perguntou. Eliane perguntou, vai. O link sempre vai ficar esses números todos ou eu consigo mudar? Lira, boa pergunta. O link sempre vai ficar esses números todos que aparecem lá no link. Quando você roda e coloca o seu site no ar, preste atenção. Quando você roda e coloca o seu site no ar, o link, ele é esses númerozinhos aqui. Por quê? Porque você está rodando isso no seu computador, no localhost, que a gente chama, no seu computador. Quando você faz o deploy para um site, ele te dá um link bonitinho assim. Mas eu não sei se vocês sabem, na verdade, esse link, treinamentos.com, por trás dele tem um número feiozão desse também aparecendo assim. Tem um número feiozão assim aparecendo. Por quê? Porque esse númerozinho que está aparecendo aqui é o endereço do IP. O IP nada mais é do que o endereço de onde está aquele site. É que quando você está criando o código, ele aparece só o endereço do IP. Quando você faz o deploy num site, os sites te dão um link bonitinho para você poder compartilhar com as pessoas, entendeu? Mas é pago isso, tem que pagar um servidor para fazer isso, entendeu?
Mais Tranquilo? uma? Última, manda lá. Ó, Luiz Guilherme perguntou, Lira, tentei abrir o mesmo link que você abriu no meu navegador, mas não deu certo. Lira, tentei abrir o mesmo link que você abriu no meu navegador, mas não deu certo. Sim, não vai dar certo se você tentar abrir no seu navegador. Só vai abrir aqui no meu. Por quê? Primeiro, eu parei de rodar o código aqui. Segundo, você não consegue acessar o meu computador, né, de fora. De fora do meu computador, você não consegue acessar o meu computador, senão você me hackeava, entendeu? Se você conseguisse acessar o link que está no meu computador, você estaria me hackeando. Você não consegue fazer isso. Para fazer isso, você tem que fazer o que eu falei, o processo de deploy para outra pessoa conseguir acessar e entrar no chat também, entendeu? Tem que fazer o processo de deploy, de botar ele num servidor que é aberto para todo mundo. Aqui ele está no seu computador e nas pessoas que estão na sua Wi-Fi. No seu computador e quem está na mesma Wi-Fi que você, vocês vão conseguir se comunicar. Mas em outro computador, a pessoa não vai conseguir se comunicar, entendeu? A não ser que você faça o deploy num site e aí a pessoa acesse. Mas se eu mandar o link para o Renan consegue acessar aqui no computador dele. Entendeu? E lá na apostila eu mostro certinho como é que vocês fazem isso, para mandar para outra pessoa que está no mesmo Wi-Fi que você e tal, e ela poder acessar. A gente mostra lá também. Tranquilo? Tranquilo. Boa, Renan. Pode deixar o chat aberto, Renan. Beleza. Bom, galera, com isso, galera, a gente encerrou esse projeto, fechou esse projeto aqui, porra, com chave de ouro. E agora, galera, eu quero fazer uma pergunta para quem tá aí. Todo mundo que tá aí, eu quero fazer uma pergunta que tá aí. Presta atenção. Quem aí que tá aí do outro lado já fez a inscrição no programa completo Python Impressionador? Manda no chat aí, sou impressionador. Quem conseguiu garantir a vaga no nosso programa Python Impressionador, manda no chat aí, sou impressionador, sou impressionador. Quantas pessoas tem ao vivo, Renan? No momento a gente tem quase 7 mil Lira. Quase 7 mil? Quase 7 mil pessoas. Subiu até, subiu. Quase 7 mil pessoas. Eu quero ver quantas pessoas aí. Já foram mais de 1.190 pessoas. Antes da live eu entrei e vi quantas pessoas já se inscreveram. 1.190 era o que eu tinha visto. Então, durante a live deve ter tido mais gente se inscrevendo. Galera, tá mandando? Sou impressionador? Tá mandando. Sou impressionador, sou impressionador. Estão vendo aí várias pessoas. E é o seguinte, galera, vamos lá. Presta atenção. Ontem, a gente abriu oficialmente as inscrições para o nosso programa completo Python Impressionador e uma galera, como vocês estão vendo, conseguiu garantir a vaga. Só que ontem, uma galera ficou de fora, falando assim, Lira, tô sem limite no cartão, acabei de liberar limite, mas ele só libera amanhã. Não consigo pagar hoje, só consigo pagar amanhã e não sei o que, não consigo. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu abrir por uma última vez aqui durante a jornada, afinal de contas é a última aula da jornada, né? Então eu resolvi abrir a oportunidade. A gente estendeu para hoje esse prazo e resolveu abrir essa oportunidade para vocês, para quem está aqui ainda durante a gente com a jornada, que está acompanhando, que está assistindo tudo e está aqui ao vivo com a gente. Eu quero saber, você que está aí do outro lado, gostaria que eu abrisse mais uma vez essa oportunidade, essa oferta especial? A gente preparou uma oferta especial do nosso programa Python Impressionador, para quem quiser dar esse passo além e continuar aprendendo tudo que você precisa de Python com a gente, para você poder se destacar no mercado de trabalho. Você gostaria que eu abrisse, mais uma vez, essa oportunidade para vocês que estão aqui ao vivo? Mandem no chat. Se você gostaria, manda sim, quero, sim, quero. Se não, você fala, não precisa falar nada, ou fala, não, Lira, não quero não. Mas se você gostaria, manda assim, sim, quero sim, manda mais uma vez, uma última vez, me dá uma chance, última chance, manda aí, sei lá. O que a galera tá mandando, Renan? Ó, pessoal... Tá mandando ou não tá? Top. Tá sim, ó, tá aqui, ó. Aí, Lira, tem um pessoal pedindo uma coisinha aqui. O quê? Ó, vê aí no chat que eu te mandei. Aí no privado. Tem uma. O código da aula. O código da aula. Calma, galera. O código da aula. Eu esqueci do código da aula. Qual é o código da aula, Renan? Ó, o código da aula de hoje, galera. Calma, galera. Calma. Deixa eu ver. Mas a galera tá querendo que abra a oportunidade. Tá querendo. Então tá bom, galera. Eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Eu vou dar o código da aula e depois de mostrar o código da aula, eu vou abrir a oportunidade especial do Python Impressionador. Depois eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, todas as dúvidas de quem tiver, quer me inscrever, Lira, tô com dúvida, tem isso no curso, não tem isso aqui. Vou tirar todas as dúvidas e aí vou ficar tirando dúvida até meia-noite se precisar de todo mundo que quiser se inscrever no Python Impressionador. Mas para todo mundo que estava só esperando o código, eu esqueci do código, galera. Eu fiquei entretido na aula e esqueci do código. Qual é o código, Renan? Python Dev 1101. Python Dev 1101. Esse é o código aqui, galera. Ó, podem pegar Python Dev 1101, Python Dev 1101, tem que escrever igual está escrito aqui, bonitinho. O link para validar o certificado está aqui embaixo. E o certificado vocês vão receber na terça-feira que vem. Todo mundo que validou nas 4 aulas vai receber o certificado na terça-feira que vem, beleza? Terça-feira que vem vocês vão receber um e-mail com o certificado, tá bom? Python Dev 1101. Entregue? Show! Show de bola. Então, Renan, pode fechar o chat. E aí, galera, vou então apresentar para vocês todo o Python Impressionador. E aí depois eu vou mostrar a ementa, abrir as inscrições e tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre o Python Impressionador. Então vamos lá, galera. 10 minutinhos, eu acho que eu consigo apresentar rapidinho. Python Impressionador. O que é o Python Impressionador, Lira? É o nosso programa completo de Python que vai do zero até o nível impressionador. Quando eu falo do zero, galera, é do zero mesmo. Lira, eu não sei nada de programação, não entendi nada dessa aula. Vou conseguir aprender?
Vai, porque a gente lá vai muito mais passo a passo, bem detalhado, com vídeos separados, bem didático. Até o nível impressionador, até, porra, assim, mais que o Lira Python. Tá lá. Vocês vão ter suporte a dúvidas, a gente tem uma equipe de experts que tira as dúvidas todos os dias de todos os alunos.